Acho que já deu. Você tá me vendo aí, né? Tô sim. Beleza. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu tinha visto já essa premiação lá na comunidade, mas assim, foi algo que a gente vê e imagina, pô, tá lá, né? Não é o foco, não é o objetivo. Só que assim, até ontem você fez uma ressalva sobre isso, né? E agora, com certeza, assim, né? Eu sou muito competitivo igual a você e com certeza eu vou buscar todos os benefícios que tiver. E lógico que não é só uma questão que eu fiquei bastante preocupado quando eu vi que estava começando a dar resultado, estava crescendo o meu número ali na comunidade, de não ser uma coisa falsa, né? Uma coisa sem objetivo ou sem propósito. Eu acho que tem que fazer sentido, tem que postar, a galera tem que estar engajando, tem que estar compartilhando ali, né? E eu acho que é esse o objetivo, porque eu até achei fácil, tá? Comentando agora, depois pode servir de insight para você ver que o pessoal tá chegando, né? Mas pode ser, eu achei bem fácil, achei bem tranquilo, mas pode ser também que à Cara, é medida pelo teu compromisso, cara. Você teve um compromisso. Você teve um compromisso. 99% das pessoas falham na hora do compromisso. A única coisa que dividiu eu de qualquer cara que poderia ter feito o que eu fiz há 3 anos atrás foi o compromisso, cara. As pessoas que tinham a minha idade tinham tanto potencial quanto eu. Talvez até questão de saúde melhor do que eu. Eu tive algumas pausas de saúde na minha caminhada que me emperraram bastante de crescer. Talvez eu pudesse dar 2x no meu canal, 3x no meu canal se eu tivesse uma questão de saúde melhor. Mas eu não vou ficar lamentando por isso. Só que o que dividiu eu dessas pessoas, cara, eu fui lá e me comprometi. E por isso que eu falo, cara, o grande ponto que eu quero te ajudar a escalar a tua agência para 20, 25K de faturamento mensal é porque você é um cara compromissado. Você é um cara compromissado, você não precisa ser um gênio das automações, você não precisa ser um gênio das vendas. Porque eu não fui um gênio das vendas, eu também não fui um gênio das automações, mas eu vejo o compromisso nos teus olhos. E essa daí é a parte mais fácil. Quando você tem um compromisso, a parte mais fácil é você entender vendas, é você entender automação, porque você já colocou na sua cabeça que você está comprometido àquele objetivo e você vai fazer o que for preciso para aquilo ali acontecer. Então, cara, foi fácil para ti. Parabéns por isso, você está pronto para ter sucesso, de verdade. bacana, valeu, obrigado aí pelas palavras. Vamos lá então. O que que eu vejo hoje, sim, que é uma coisa que eu precisaria de um direcionamento? Como eu trouxe ali, eu sou um cara muito, fico pensando em mil coisas e às vezes deixo até de executar essas mil coisas, né? Apesar de perceber uma melhoria bastante grande, né? Foi isso que você falou, da gente ser compromissado e movimentar, né? Eu já deixei claro e eu entendi, acho que foi a primeira parte que a minha movimentação é diferente da maioria das pessoas da comunidade, mas isso não vai me limitar, isso vai fazer eu me movimentar devagar, mas com o objetivo de chegar lá naquele patamar que eu quero, né? Então, hoje assim, eu tenho uma ideia de SaaS, que não vai ser o meu carro-chefe, e tenho as soluções que hoje ainda eu não estou subnichado, eu sei que é muito importante ter isso, mas que eu estou hoje a minha prospecção ela é mais aberta, né? Ela é mais, eu tenho parceria com algumas agências, tenho parceria com algumas pessoas e tenho a minha prospecção mesmo, né? Só que assim, ela não é subnichada. E aí eu queria assim ouvir de você o que que você me falaria, né? Eu acho que até sei a resposta, mas eu acho que talvez precisa dar mais um puff na minha cara assim, né? Para poder falar, não, agora para com tudo e é isso. O que que você me recomendaria para eu conseguir chegar nesse objetivo dos 25K dentro de toda essa possibilidade, dentro desse mundo que eu estou vivendo hoje, né? Dessa exposição que eu trouxe, das ideias, das soluções que eu já construí, do jeito que eu tenho o meu modo de trabalhar aqui e também com a minha questão do meu crescimento ser mais lento que das outras pessoas. Perfeito. Cara, primeiro de tudo, eu acho que você fez uma excelente narrativa, mas você fez uma péssima colocação no final. Eu não acho que seu crescimento foi mais lento do que o das outras pessoas. Eu acho que tem várias pessoas, cara, que estão há 1 ano, 2 anos nesse mercado de automação e eles queriam estar no mesmo lugar que você agora. E segundo de tudo, eu não vou dar um soco, cara, não vou dar uma punchline para você acordar, porque você já sabe qual é a situação. Agora, existem 1001 caminhos diferentes para chegar nisso. Você sabe que é execução. Esse é o ponto que está na sua cabeça hoje te travando. Mas existem 1001 caminhos para chegar nessa execução. O que eu posso
Isso, eu não vou te dar uma punchline, porque você já é um homem adulto, Luiz. Você sabe exatamente que você tem esse compromisso a fazer. E eu também, no momento que você entrega o peixe para alguém, você coloca um compromisso muito mais forte em mim do que em você mesmo, sabe? Você coloca um compromisso de tipo, cara, será que a fórmula do El Pires é a fórmula mágica que vai me colocar? Então, esse daí não é o tipo de compromisso que eu quero seguir. O que eu posso fazer é fazer você mesmo enxergar qual é a fórmula mágica que funciona para você. Porque eu tive um caminho que funcionou muito bem para mim. Por exemplo, eu me expus a diferentes desafios no início. Eu me coloquei para fazer ligações, eu me coloquei para enviar mensagens no LinkedIn, eu me coloquei para enviar mensagens no WhatsApp, E eu me tudo. coloquei para fazer vídeos no YouTube. El, Oi. desculpa interromper, mas algum desses pontos aí, igual você sempre traz, de você se incomodar com não, por não conseguir fazer chamadas, então, isso já foi aquela questão de você sofreu para mim ser mais ter mais velocidade agora, tá? Então isso aí para mim também tá fora do meu contexto. Então eu já tenho essa visão. Isso é bacana. Cara, maravilha, excelente. Isso daí é muito bom. Você conseguir pegar um atalho porque já viu o caminho de alguém, é exatamente aí que eu quero que você chegue. E a clareza que eu vou te dar aqui, o que eu vou te dar é clareza nessa chamada de 1 hora. Eu acho que se a gente sair com a clareza, o meu trabalho vai estar feito para você chegar com uma estrada livre para esse caminho dos 25 mil, Luiz. E eu tenho um caminho traçado para te colocar nessa clareza. Então vai ser meio que uma maneira, uma didática, igual Platão fazia com os alunos dele, que é a maiêutica. Eu vou só te fazer perguntas, você só vai me responder aqui. Então eu não vou te falar nada, eu não vou te dar nenhuma Beleza. afirmação. E assim, quando eu falo de porrada, é realmente isso, é pegar tudo aquilo que tá na minha cabeça e falar assim, Luiz, eu já percorri esse caminho, eu já sei como que funciona. Não, eu sei que pode não dar certo para você, deu para mim, pode não dar certo para você, mas eu te recomendo, pela minha experiência, você fazer primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. É isso. Beleza. Você vai chegar lá. A gente vai chegar lá nessa chamada, porque eu já fiz isso, cara, com dezenas de pessoas. Você não tá sendo o primeiro, mas eu fico muito feliz de ser, cara, ser humilde e buscar essa verdade e vir até mim. Eu não sou o dono da verdade, mas eu consigo te ajudar a buscar a verdade dentro de você, porque eu fui um cara que buscou a verdade dentro de mim durante 365 dias sem parar, até forçar a minha cabeça contra a parede para encontrar a verdade. E, cara, eu fiquei um pouco bom nisso, e é por isso que eu consigo ajudar as pessoas. Então, como você sabe que o principal compromisso que você tem que ter é com execução, Luiz, eu quero entender, tipo, quantas horas você fica em execução hoje prospectando clientes? Ou não diretamente prospectando clientes, mas buscando oportunidades de venda. Quantas horas você está exposto a às novas oportunidades de venda do seu dia? Eu estou falando em uma base diária. Quantas Tá. horas do seu dia você está abrindo novas portas no mercado para você? Tá. Eu não estava trabalhando. Eu comecei lá atrás a fazer um pouco de prospecção, organizei toda a minha parte aqui, deixei ela mais automatizada possível, né? Para poder funcionar. Eu ainda tinha pouca experiência com automação, então demorei muito para implementar. E, e uma coisa que me incomodava muito era o fato de eu ter que fazer manual. Então eu falei, eu preciso parar para automatizar isso, ser uma coisa que eu possa estar estudando, eu possa estar fazendo outras coisas e deixar isso rodando automático. Então eu vou investir um tempo aqui para construir essa estrutura inicial e depois deixar ela rodando porque eu posso fazer outras coisas porque eu sei que realmente não dá para a gente conciliar. Qual que é a minha ideia, tá? É uma coisa que eu tenho desenhado e que eu preciso implementar cada vez mais e agora como eu retomei minhas prospecções, é uma coisa que eu vou exercitar bastante. Eu quero deixar a parte da manhã, das 8 até as 12, né? Na verdade, assim, para olhar até as 11, né? Porque 11 horas eu paro para fazer o plantão, mas para estar olhando alguma coisa de prospecção. Como é que está meu fluxo, como é que tá meus indicadores. Eu quero agora também com as aulas de segunda ter um painel para olhar mais fácil. Mas assim, eu não quero estar dentro, eu quero parar um tempo, olhar e aí fazer alguma outra coisa, seja estudar, seja melhorar o que eu já tenho agora, enquanto está rodando automático. Então eu quero determinar a parte da manhã. Comecei meu dia, eu quero fazer, ativar tudo que precisa ativar, olhar o que tem que olhar, ajustar o que tem para fazer e deixar o negócio rodando sozinho. Beleza. Eu vou fazer mais uma pergunta, Luiz. Hoje, no seu dia, o que que você considera que você faz hoje que abre portas no mercado para ti?
Tipo, hoje você fala, cara, eu fiz isso e talvez isso vai abrir uma porta para mim. O que que você faz hoje que te coloca no mercado? Tipo, abre para novas vendas. É, interagir na comunidade. Tem que ser algo diário, algo que você faz todos os dias. Estar na comunidade, sim, é uma oportunidade. Você Isso, pode considerar isso. isso. Eu não faço 100%, mas eu tenho mapeado. Estar mais presente na comunidade. Agora com o processo rodando, minha ideia é determinar um tempo para trazer algumas informações que eu acho que é legal a gente compartilhar isso. Trazer algumas coisas que eu já tenho de ideia, que eu já falei, já me comprometi com a galera e não trouxe ainda do que eu tenho feito, de soluções, ajudar o pessoal ali na comunidade. E aí eu entendo também que eu preciso encaixar essa questão de. Eu não quero ser um youtuber, eu acho que isso é para você, que é uma pessoa mais didática com isso, mas pelo menos eu ter ali no LinkedIn uma postagem, nem que não seja diária, mas dentro ali de uma semana, eu postar pelo menos um ou dois vídeos de coisas efetivas que vai entrar na questão da prospecção. Enfim. Beleza, então com base no que você me falou da sua rotina, hoje a tarefa que te coloca no mercado, hoje, na sua situação de hoje, é interagir na comunidade. Ou tem Isso. alguma outra tarefa que você faz hoje que você não está me falando o que você esqueceu? Não, não. Hoje, basicamente, eu faço isso. O que eu uso também de ferramenta, apesar de estar tá tendo a mesma opinião que você do Instagram, tentar usar cada vez menos, mas é encontrar ali algumas oportunidades. Então, eu até pensei em ter uma automação que eu mande um link que eu pego por exemplo, eu estou lá navegando e vejo um dentista aqui da minha região. É algo que eu quero prospectar também, um negócio local. Então, eu mandar isso, pegar esse link, mandar para um número de WhatsApp, por exemplo, ele fazer o scrapping, fazer uma lista e disparar para essa pessoa. É algo que eu quero construir também. Então, só para contextualizar um pouco mais, você está vendo como eu sou mais movimentado. Cara, fica tranquilo. Beleza. Então, o que eu acho que é o ideal? É interagir na comunidade, ativar ou ver o que está funcionando aqui da minha prospecção, da minha lista. Quando tiver que trabalhar nela, trabalhar nela. Nessas intervalos que eu posso estar navegando, eu também pegar esses links e mandar para essa automação. E acho que é isso. Ótimo, excelente. São boas ideias. Você tem várias ideias. Como você me falou, você já me disse no início, você já me falou outras vezes que você acaba tendo muitas ideias, você fica travado por serem muitas ideias, isso compromete a tua execução, e você sabe que a execução é o principal ponto. Mas Isso. hoje, a única execução que você tem que te coloca aberto no mercado é participar da comunidade, o que é uma execução bem justa. Você Sim. vê o Gabriel Moraes, que hoje é meu parceiro, ele teve uma história de sucesso só interagindo com a comunidade. Ele colocou um tanto de nível de energia bem parecido com o seu, eu não diria que ele colocou mais energia. Ele colocou bastante energia no início, mas eu falo que você é outro cara que conseguiu ter bastante energia. Você pegou nível 6 no School, ele também está nível 6, então nada difere muito. Mas falando sobre as oportunidades de mercado, hoje essas interações que você coloca na comunidade, eu falaria que isso te leva de 20 minutos a 30 minutos para fazer, Luiz? Sim. Beleza, então, Sim. então é certo assumir que hoje tu passa 20, 30 minutos do teu dia buscando novas oportunidades de mercado. E agora a gente vai entrar aqui na parte que você começa a ter mais clareza sobre a sua execução. Você já parou para rastrear o seu tempo no dia a dia, Luiz? Por exemplo, quantas horas você coloca em cada ação? Tipo, você tem uma rotina bem definida? Porque a maioria das pessoas que estão num caminho para o sucesso, você tem que entender o seu corpo como o seu veículo. A sua mente, ela desenha a direção para você. Então, por exemplo, se você tem um sonho muito grande, a direção vai ser muito grande. E só o que vai te levar para aquele sonho é o teu corpo. Então, teu corpo é o veículo de uma maneira ou de outra. E você não saber o que seu corpo está fazendo é como dirigir um carro no escuro. É dirigir um carro no escuro com o farol desligado. Então, por exemplo, eu quero te perguntar, quantas horas hoje você passa criando projeto para cliente? Umas Eu tô quatro. planilhando isso daqui, tá? Tá, beleza. Umas 4 horas por dia. Beleza. Seja tanto ali no onboarding, ou realmente criando a solução, ou otimizando, umas 4 horas por dia. Ok. 4 horas de projeto, 20 minutos buscando oportunidade de mercado. Seria justo eu falar que você passa 8 horas dormindo ou você passa menos ou mais do que isso? Passo bem menos. Dormir, para Pode mim, crer.
Dormir pra mim é uma questão, é um desafio grande. Cara, que bom, cara. Isso daí te deixa aberto a ter mais tempo, pelo menos nessa fase inicial. Quando você começa a ter um feedback de resultado que te deixa mais satisfeito, você começa a aliviar esse espaço na tua cabeça, as vozes começam a falar menos. Eu tive bastante problema para dormir, cara. Quase todo adolescente passa por isso. Eu acho que quando você era adolescente, você também passou por isso. Eu fui adolescente há pouquíssimo tempo atrás. E eu tinha uma certa pressão dentro de casa também. Eu estava numa casa de militares, eu abandonei a faculdade, eu quase abandonei o ensino médio, e essa pressão não me deixava dormir também. Mas hoje eu posso dormir tranquilo, cara. Mas beleza. Naquele momento foi importante para mim não dormir tanto, porque eu pude colocar mais energia dentro do que eu queria. Ok, então eu posso falar 4 horas em projeto, 6 horas de sono, isso são 10 horas de compromisso diário. Talvez qual seja a coisa que você mais faz hoje, Luiz? Quando você para olhar o seu dia, qual é a coisa que você passa mais tempo? Porque você ainda tem 14 horas livres do teu dia. Nessas 14 horas, o que é que mais se repete? E você pode falar, cara, de maneira bem aberta, tipo, se é algo pessoal teu, eu não vou querer sacrificar algo pessoal teu. Você não precisa sacrificar as suas coisas pessoais. Por exemplo, uma parte considerável do meu dia, cara, é fazendo caminhada. Fazendo caminhada, eu tô passando tempo com a minha esposa, então quando eu quero fazer algo com ela, eu chamo ela para caminhar. Quando eu quero orar, eu vou caminhar e orar sozinho. Quando eu tô estressado, eu vou caminhar. Então, uma parte considerável do meu dia é caminhando. Eu não acho que as pessoas precisam fazer isso, mas é como o meu corpo responde à pressão nesse caso. E eu não posso sacrificar isso. Tipo, mesmo que eu passe 5 horas, 4 horas por dia caminhando, é algo que eu não posso desligar. Senão meu corpo desliga também. O carro desliga e eu não chego no objetivo. Mas compartilha para mim as três coisas, ou duas coisas que você mais faz no teu dia hoje. Ficar com meu filho, cuidar dele, né, estar ali na atividade com ele, acho que consome 80% do meu dia e o restante é realmente descansar. Beleza, tranquilo. Então, quando você não tá, então é certo eu falar para ti que quando você não tá fazendo projeto de cliente ou quando você não tá postando na comunidade, você tá com seu filho. Estudando também, eu consumo bastante material. Tipo assim, nesse tempo que eu não estou fazendo nada, não quero fazer nada agora, estou desligado, tive uma folguinha aqui de algum tempo. Estou consumindo algum conteúdo para poder melhorar, entender. Meu lazer é carregar pedra, eu digo. Saquei. Beleza. Luiz, então, hoje você consegue rastrear mais ou menos quanto tempo você tem nesse lazer estudando? Ah, cara, 1 hora por dia. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer a matemática aqui. Se você tem 4 horas de projeto e 6 horas de sono colocando alto, você tem 14 horas livres no seu dia. Se você tem 1 hora estudando, isso quer dizer que você tem 13 horas com seu filho. E não tem problema nenhum você ter 13 horas com seu filho. Mas talvez num ponto de crescimento, sabe? Existe uma fase da vida, existem situações chaves que, por exemplo, quando você tá, eu gosto de colocar essa analogia porque eu me tornei, cara, um chefe de família, eu tô criando a minha própria família, eu não tive ainda o prazer divino de ter um filho, mas eu tenho que tomar as responsabilidades de uma casa, eu tenho contas a pagar e todo esse tipo de coisa. E como eu sou o principal responsável por isso, eu sempre penso quando o avião tá caindo, sabe? Quando o avião tá caindo, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você Sim, e perfeito. depois você coloca a máscara de oxigênio no seu filho. Isso porque você tá liderando as coisas, você é o tomador de decisão. Você é o grande responsável por aquilo. Se você não estiver bem, o seu filho não vai estar bem, a sua casa não vai estar bem. Então, em várias situações, cara, eu tive que, entre aspas, ser egoísta para defender os interesses da minha casa. Eu tive que defender os meus interesses para defender os interesses da minha casa. Porque, para pensar, Luiz, você é o seu CNPJ. Qual é a diferença entre o seu CPF e o seu CNPJ hoje? Nenhuma. Nenhuma. E nem no meu. Então, se você não estiver bem, o seu negócio não vai estar bem. Exato. Ah, e daí, cara, eu entro nessa parte de compromisso porque
algo importantíssimo para o meu CNPJ funcionar. Isso também trabalha de vice-versa. Se o meu CNPJ não estiver bem, eu não vou estar bem. Se eu não estiver pagando as contas, eu vou estar sacrificando o conforto da Sim, minha casa, eu vou estar sacrificando, cara, as mais condições que eu tempo. tenho que dar na minha mulher, esse tipo de coisa. Então, cara, para eu viver a vida que hoje me deixa confortável, eu tenho que trabalhar. E se eu não estiver confortável, eu não vou conseguir trabalhar. Então, sempre é realmente um balanço. Só que em algumas ocasiões, que são aquelas ocasiões de grande pressão, eu tenho que colocar, eu tenho que defender primeiro os meus interesses para poder defender a minha casa. E daí, cara, eu não preciso falar se você mesmo pode falar se essa é uma situação de pressão que você está hoje. Porque se você não tiver numa situação de pressão, não tem nada com que você mudar, sabe? Não tem nada o que você fazer aqui. A gente só precisa bater um papo e eu tirar algumas dúvidas para você. Mas se você considera que você está numa situação de pressão hoje, talvez seja a hora de você começar a defender mais os seus interesses, sabe? Porque, ok, é bem justo você passar 13 horas com seu filho. Você também não tem, advogando do teu lado, você também não tem isso planilhado. Não é como se você rastreasse todo o tempo que você passa com seu filho. Tipo, você tá me falando aqui que você passa 13 horas com seu filho, mas talvez isso não aconteça na prática. Exato. Talvez, É, talvez você eu posso passe 9 exercitar, horas com seu filho. eu posso Pode, exercitar uma outra maneira de trazer essas informações? pode sim. Por Fica exemplo, à vontade. tá, é sagrado, tá? Isso é sagrado. É, tem dias que eu acordo mais cedo, igual ontem eu acordei 3h30 e aí não consegui dormir mais da manhã. Só que Caramba, que louco. é, é sagrado. 8 horas eu já estou aqui na frente do computador, às vezes antes, tá? Às vezes acontece antes, mas 8 horas eu estou na frente do computador. E aí estou trabalhando, estudando dentro dessa organização que eu te trouxe. E às vezes eu saio só 8, 9 horas da noite, né? E aí nas últimas semanas eu estou me policiando para sair às 17 ou no máximo às 18. Por quê? Para ficar mais um tempo definido com o meu filho. Só que o que, que acontece, né? Então vamos supor, vou falar uma rotina do meu dia. Acordo, tomo meu café, faço minhas orações. Precisava fazer uma atividade física, não estou fazendo. É uma coisa que eu já sei que eu preciso dar uma melhorada. Mas 8 horas eu começo a trabalhar. Nesse começar a trabalhar já entra a prospecção, ou resolver alguma situação de algum cliente, ou estudar alguma coisa nova. 11 horas eu paro para poder fazer o plantão, né? Que o plantão para mim ali é um carro-chefe, onde eu entendo situações, entendo possibilidades de desenvolver novas soluções, de melhorar meus fluxos. É um momento ali de realmente aprendizagem. Ou até porque o Gabriel dá bastante abertura, então eu falo, eu exponho o meu conhecimento. Então é uma hora ali que é sagrado para esse aspecto que eu trouxe. Aí, terminando eu almoço, por volta de 1h30 até 2 horas eu já volto a trabalhar, e aí a parte da tarde, assim na minha cabeça, a parte da manhã é mais voltada para o comercial e a parte da tarde é mais para o técnico. Então, das 14 até 17, 18, eu basicamente desenvolvo o que eu tenho que desenvolver, arrumo o que eu tenho que arrumar, algumas coisas ali que eu comecei de manhã e não terminei, se a parte comercial estiver mais tranquila. E eu tento, muitas das vezes eu participo de algumas lives, né, durante a noite para poder melhorar essa parte do conhecimento, mas eu estou tentando me controlar para até as 18, 19 no máximo eu já desligar o computador e aí sim ficar focado a minha família, meu filho, e aí descansar também. Aí o que acontece? Durante o dia, nessas janelas, o meu filho às vezes, que nem ontem ele estava um pouquinho mal, então das 14 até umas 15h30 eu fiquei com ele, porque ele estava meio resfriado, não estava bacana, então eu tirei. Mas aí acho que dá uma. Porque você começou a falar de horário, aí eu comecei a ver e falei, pô, mas eu talvez não esteja ficando tanto com o meu filho e talvez eu não esteja trabalhando tanto, né? Deixa eu pontuar melhor. Aí eu comecei a pensar, falei, deixa eu trazer de uma forma diferente. Então, basicamente é isso, sagrado, das 8 até as 17 horas é aqui na frente do computador, estudando, comercial, técnico, falando com o cliente e tal. E dependendo do dia, com mais ou menos interrupções para poder ficar com o meu filho. Ok, cara, essa daí é uma excelente rotina. Essa daí é a rotina dos campeões. Sendo honesto contigo, é bem parecida com a rotina que eu coloquei no início. A rotina que eu tenho hoje é bem parecida com essa. E em algumas vezes eu não tenho a disciplina de manter ela. Sei lá, algum dia eu Sim, sim. acabo extravasando, eu viro à noite, daí compromete o outro dia. É um saco quando isso acontece, mas
Como eu te falei, cara, eu não tenho nenhuma diferença hoje do meu CPF, do meu CNPJ. Não é porque eu escalei uma agência, eu tive 10 funcionários. Não, cara, a minha agência, se não tivesse eu, ela morria. Então, quando eu fiquei mais distante da minha agência, ela quase morreu e eu tive que ir lá para salvar ela de infartar. Enfim, quando eu entro nessa rotina, eu me sinto muito bem e as coisas fluem muito bem. E o principal, cara, de você se expor a essa rotina é você ter a direção para onde você está indo, porque não adianta você colocar as horas sem você saber para onde essas horas estão indo. Então, Perfeito. a gente fez um planejamento que estava um planejamento impreciso. Quando a gente começou a conversar aqui sobre os horários que você passa, a gente primeiro estava tendo um direcionamento de que você passasse mais de 10 horas por dia com seu filho, e daí agora, e 1 hora estudando. E daí agora a gente, na verdade, está enxergando que, pô, se você faz o plantão diário todos os dias, no mínimo 1 hora você passa estudando. E alguns dias tem o plantão diário e tem o office hours, então são 2 horas estudando. Isso. Então talvez essa confusão que você tenha na sua mente é o tanto de tempo que você passa com seu filho e o tanto de tempo que você passa estudando. Todo o resto do seu tempo você tem clareza do que você está fazendo. Você tem clareza de quanto tempo que você passa em trabalho técnico, o que é ótimo porque isso te deixa muito bem para posicionar os teus serviços. Você consegue precificar muito bem os teus serviços. Você sabe quantas horas você pode colocar por dia, quantas horas você pode colocar por mês e quanto que você quer ganhar no final do mês. Se você trabalha 200 horas por mês e você quer fazer 6.000 reais, é só dividir 6.000 por 20. Você sabe o Sim. quanto vale a sua hora. Tem os Isso dados para isso, né? Para entender isso. exatamente, isso daí é ótimo, cara. Mais uma vez, como eu falei, o principal motor que as pessoas não se importam é saber a direção para onde está indo. A maioria das pessoas ficam, cara, eu estou muito frustrado, eu não cheguei aonde que eu quero. Você sabe para onde você está indo por acaso? Se você não sabe, é óbvio que você não está onde você quer chegar. E daí, beleza, eu acho que esse daí é o principal trabalho que a gente vai ter aqui nessa chamada. Luiz, se por acaso está tendo uma confusão entre o tanto de horas que você passa com o seu filho e o tanto de horas que você passa estudando, e quando a gente coloca, Luiz, você passou mais de 10 horas com seu filho, provavelmente você pensou, cara, bem que eu queria ter passado todas essas horas com meu filho. Aproveitado mais, né? Pois é. Então talvez haja uma confusão que talvez você esteja passando tanto tempo estudando que talvez você tenha essa confusão de, cara, eu estou estudando tanto que eu nem estou passando tanto tempo assim com meu filho, eu nem estou trabalhando tanto tempo assim. Então talvez essas horas que você passa estudando é que estejam sacrificando todo o ambiente no total, sabe? É o que faz sentido pelo planejamento que a gente fez. Porque, no mínimo, são 2 horas de estudo por dia, o que é um tempo ok, é um tempo excelente. 2 horas estudando é o tempo que eu passo estudando também. Em alguns momentos da minha vida eu passei mais tempo estudando, o que é natural, mas uma janela de 2 tempos é uma janela bem equilibrada. Isso daí ainda te deixa, se você passar 5 horas com seu filho, eu não sei qual seria o tempo ideal, mas, tipo, hoje, qual seria o tempo ideal para você passar com seu filho? Tipo, quantas horas você gostaria de passar por dia com seu filho? Hum, olha, não sei exatamente mensurar em horas, mas é igual eu comentei, depois das 19, pelo menos até as 19 em diante, é o tempo que eu queria dedicar especificamente para ele. Uhum, saquei. A minha visão acho que Cara, é isso. bem, uma janela de 13 horas, pelo que a gente mapeou, a gente foi bem cru na primeira planilha, né? A gente foi bem cru. Então a gente falou, cara, você passa 4 horas trabalhando, e se você não tá trabalhando, você tá com seu filho ou você tá estudando. Sendo que você estuda 1 hora. E daí, se você passa todo o resto do tempo com seu filho, são 13 horas. Mas muito provavelmente é bem menor do que 13 horas, né? Sim. Ah, cara, então, realmente, talvez todo esse tempo que você passa estudando crie essa confusão na tua cabeça, sabe? Isso que tá disfuncionando todo o organismo, tá disfuncionando todo o tempo. E daí, cara, talvez eu fale. Eu tô numa posição difícil agora, porque eu tô advogando contra mim mesmo, porque eu falei que eu não ia dar uma punchline, mas, cara, eu acho que ficou claro para ambos os lados que é uma quantidade de tempo considerável que você passa estudando, e essa parte de tempo considerável você considera como um lazer para você. E isso sacrifica o tempo que você tem de trabalho. Sendo que o que dirige os resultados para ti, de uma maneira ou de outra, é trabalhar. Execução. E se a principal coisa que você quer hoje é crescer faturamento,
A única coisa que vai te levar para crescer faturamento, cara, pelo menos no início, a longo prazo é produto, tá? A longo prazo é brutal. Tipo assim, cara, se você quer ter uma empresa multimilionária, você tem que ter um produto foda. Senão, cai por água abaixo, Quando você fala sacou? de produto, seria uma definição subnichada do que eu faço hoje? Cara, pode ser o teu próprio serviço. Tipo assim, se, Entendi. se todo mundo olha pro Luiz, tipo, isso daí é muito tradicional no mercado de médico, sabe? Tipo, eu vou no doutor Fernando porque ele é o mais pica. Então, tipo, o produto dele é muito bom, o serviço dele é muito bom. Isso daí é para, tipo, algo em longa escala, mas se o doutor Fernando não fosse conhecido de maneira nenhuma, ninguém ia saber que o produto dele é bom. Então, a única coisa que vai te levar para o crescimento na fase inicial, nessa fase embrionária que tu tá hoje, é exposição de mercado. E, cara, a única atividade que tu tem hoje de exposição de mercado é comunidade. E isso daí te coloca um compromisso de 20 minutos do teu dia. Sendo que a tarefa que tu mais tem compromisso no teu dia é o teu lazer, que é o teu estudo. E eu nem tô falando aqui da parte com teu filho, porque a parte com teu filho é um lazer, mas talvez nem seja considerado um lazer. A tua atividade de pai é uma responsabilidade. Você gosta tanto do seu filho que você enxerga como um lazer, mas você não pode piscar o olho. Você não pode, é, cara, deixar o teu filho colocar o pé na seringa quando ele tá brincando no parque. Então você tá em alta atenção, você tá em alta pressão quando você tá cuidando do seu filho. Não é um lazer. E só que o resto do tempo que você está parado no computador, sendo improdutivo, isso daí você considera como um lazer. Isso daí acaba sendo um tempo, uma escala de tempo muito maior do que o tempo que você está tendo exposição no mercado. E daí é que está gerando uma disfunção, sabe? Tanto no teu metabolismo, porque você acaba não tendo clareza. É o que mais acontece, cara. Quando eu Sim. entro no Instagram, eu sou um cara meio viciado com essa porcaria aqui, então eu tenho que me policiar. Mas quando eu entro no Instagram, eu fico. As horas passam que eu não vejo. Então eu Exatamente. tenho uma impressão de que eu passei 1 hora no Instagram, sendo que eu passei 3 horas. Eu passei 4 horas. E essas 3 horas eu poderia colocar num X, eu poderia colocar num Y. Por exemplo, algo que eu estava sofrendo no meu relacionamento há tempo atrás, eu posso abrir contigo, é que eu não estava dando muita atenção para minha mulher. Eu não estava dando atenção para ela. E daí ela falou, cara, eu preciso de atenção e tudo mais. Eu falei, cara, isso daí é muito clichê, por que que você não tenta ficar mais independente, esse tipo de coisa? E daí eu percebi, cara, que eu estava sendo um bundão. Eu estava colocando tempo em algo que era totalmente improdutivo e eu estava sacrificando algo que é muito mais produtivo para mim, que é o meu matrimônio. E, cara, agora eu vou advogar, agora eu vou ser totalmente o contrário do que eu falei no início dessa chamada. Você tá sacrificando o teu sonho de crescer o teu faturamento por algo que é totalmente improdutivo, sacou? Essas horas que você passa estudando é as horas que você podia estar prospectando. Ou não necessariamente prospectando, mas tendo exposição de mercado. Tipo, tendo mais exposição de mercado. Se você consegue engajar na comunidade hoje, em 20 minutos, é ótimo. Vai engajar em mais outras 4 comunidades, saca? Porque se você consegue engajar uma comunidade em 20 minutos, você coloca 20 minutos para cada uma. Em 1 hora, você engajou em 3 comunidades. Em 3 comunidades, você conseguiu alcançar 10 mil pessoas. Ou vamos colocar uma base baixa, 5 mil pessoas. Depende da comunidade que tu vai engajar. Mas se você engajar em 5 comunidades por dia, eu falo aqui comunidades gratuitas, Sim. você consegue alcançar 20 mil pessoas em um dia, colocando 2 horas de trabalho. 2 horas de trabalho dá a exposição de 20 mil pessoas. Isso daí é algo que eu não consigo com um vídeo no YouTube, que me leva 3 horas para fazer. 3 horas. Eu não consigo essa exposição. Então é uma tarefa de alta alavancagem. Eu conheço pessoas que fizeram isso no início. Por exemplo, o Carlos Ribeiro, que estava lá no início da comunidade. Ele estava em todas as comunidades que eu conhecia. Eu via ele lá postando em todos os lugares. Do Espírito O Santo? próprio Gabriel Moraes era um cara que estava em todas as comunidades, até que ele viu algo lá dentro da comunidade da AI Makers, ele viu que era um espaço das pessoas que ele mais queria andar, e ele colocou muita energia, então, tipo, ele não colocava 20 minutos por dia, ele colocava 1 hora, mas ele colocou isso por um comprometimento tão rápido, ele colocou 1 hora, 2 horas por dia com tanta energia, e foi tão profundo nas relações dele, que ele conseguiu encontrar um acesso comigo, que ele conseguiu encontrar acesso com outro cara lá da comunidade, que é o Whindersson, sei lá qual é o nome do cara, e ele fez parceria com essa agência do Whindersson, que bota 4 mil no bolso dele.
E daí o cara foi criando essas conexões profundas, ele realmente foi a fundo na coisa, ele não ficou numa parte de 20 minutos, ele foi colocar 1 hora, 2 horas por dia de compromisso. Isso daí em uma comunidade. Mas você não precisa ir tão fundo assim. Você pode ir fundo em uma comunidade, colocar 1 hora, 2 horas por dia, ou você pode ir em várias comunidades e colocar 20 minutos em cada uma. Se é a parada que tu gosta, engajar em comunidade. Você tem que fazer o que faz sentido para você. Você não precisa ir para ligação, você não precisa ir para YouTube. Cara, enfim, você tem clareza sobre isso. Só que algo que é definitivo, cara, é sacrificar as horas que você passa estudando. Você tem que definir pelo menos o que é religioso para você, o que é sagrado para você. Se o plantão é algo sagrado para você, cara, não sacrifique o plantão, porque 1 hora não faz diferença de quase nada no seu dia. 1 hora de lazer, 1 hora de estudo, 1 hora ampliando a tua visão é algo muito equilibrado. 2 horas é algo muito equilibrado. Agora, a gente estava falando de uma janela de 13 horas que tinha uma confusão mental. Sendo prático, cara, dessas 13 horas que a gente estava apurando que tu passava com o teu filho, é mais provável que você passe no máximo 6. Ou eu tô louco de estimar isso? Não, não, é isso mesmo. Cara, Quando a então gente são, para pra pensar, é isso mesmo. cara, são 7 horas de confusão mental que no final da semana, numa semana de 7 dias, são 49 horas que se perdeu. No final do ano, cara, são 49 vezes 50, 50 vezes 50, são 250 horas que passaram em branco no teu ano. Com essas 250 horas, eu vou falar por mim mesmo, cara. Dentro da minha casa, as pessoas me viam como um molequinho, sei lá, pô, se eu estudasse, eu podia ir bem, e daí meu pai via o potencial em mim e falava, filho, por que você não faz um vestibular? Faz um vestibular para medicina, faz um vestibular para engenharia. E eu tava, cara, o dia inteiro jogando videogame. E algo feliz é que os jogos que eu jogava tinham um rastreio de tempo. Então, tipo, eu podia ver quantas horas eu joguei no dia. E daí eu vou falar algo aqui que eu não sei se eu devo me orgulhar, mas, cara, eu passava 5.000 horas por ano jogando videogame. 5.000 horas por ano. E daí, cara, chegou no momento que a pressão bateu em mim. Então, sabe aquele momento do avião? Eu falei desde o início da chamada, Luiz. Cara, se você tá em um momento que você não tá em pressão, você pode manter a sua rotina do jeito que você tá. Mas se você realmente quer, tipo, crescer, quer se pressionar, quer viver à beira da performance, provavelmente é a hora de sacrificar algumas coisas. Porque pressão é sacrificar as coisas. Se você não sacrifica, você não está em pressão. Tipo, como é que você está em pressão comendo doce, que é a coisa que você mais gosta de fazer? Como é que você está em pressão dormindo pra caramba, que é algo que eu adoro fazer? Cara, quando tinha época que eu queria me aliviar da pressão e eu dormia 12 horas por dia. Eu dormia 13 horas por dia. Algo real, cara. Há não muito tempo atrás, há 3 meses atrás, eu tava num burnout fudido, sem postar vídeo no YouTube, sem aparecer direito na comunidade. Eu tava dormindo, eu tava só dormindo. Eu tinha uma parte que era um pouco deprimida, que eu não queria mesmo levantar da cama, eu não tava com vontade de trabalhar, mas eu tava me recompensando, eu não tava em pressão nenhuma ali. Só que se você tá na pressão, tem coisas que você tem que sacrificar. E daí, quando eu me coloquei nessa pressão, Luiz, de querer empreender, querer fazer dinheiro para sair da varanda da casa da minha mãe, eu peguei essas 5.000 horas, eu cortei elas inteiras, isso daí foi algo extremo. Coloquei essas 5.000 horas em outra coisa. Em um ano, eu construí o que eu construí. Cara, porque eram 5.000 horas. Em 250 horas, você consegue fazer muita coisa grande porque você tem muita visão. Tipo, na minha época eu precisava de 5.000 horas, porque eu não tinha visão nenhuma. Então muita coisa eu passava aprendendo. Só que essa altura do campeonato, cara, você já tem uma visão fantástica das coisas. Você já tem um direcionamento fantástico. Você é um cara muito pé no chão já. E é por isso que eu falo, cara, os 25 mil é principalmente porque tu sabe a estrada que tu tem que percorrer. A maioria das pessoas, cara, entram no modelo de agência de IA e fala, cara, eu vou colocar uma IA para fazer isso daqui. Então, cara, eu vou criar um SaaS e daí eu vou ficar rico vendendo SaaS para barbearia. E eles não sabem como fazer dinheiro no modelo de agência, eles não sabem nem o que é o modelo de agência, eles acham que vai sair rodando anúncio, 100 mil reais em anúncio por mês e vão fechar 1 milhão de faturamento, e que eles acham Bom se que fosse. botar um time ali comercial para ficar batendo o sininho é o futuro. Cara, as pessoas não têm clareza. Você é um cara que tem clareza. Com 250 horas no teu ano, com a clareza que você tem, hoje para mim 250 horas é um negócio valiosíssimo. Em 250 horas eu consigo fazer muita coisa. Lá no passado, o Elpiris precisava de 5.000, porque eu era muito imaturo
Eu era um embrião, cara. Eu não tinha clareza de nada, de nada. Eu não sabia fazer nada. Se você me desse 2 horas por dia, eu ia ficar, cara, procurando, vendo vídeo no YouTube, e eu ia ver o mesmo vídeo várias vezes para tentar entender, porque eu não tinha nada. Hoje, a conversa que eu tô tendo com você, você já sacou nos primeiros 2 minutos o que seria essa conversa. Então, eu poderia te economizar 1 hora de conversa. Mas a gente tá trocando aqui, cara, de maneira aberta. A gente tá tete a tete. Aqui a gente tá tendo uma conversa agora não de mentor para mentorado, mas a gente está tendo uma conversa de duas pessoas, cara. Igual eu tenho conversa com as pessoas da igreja, igual eu tenho uma pessoa conversa com o cara que fala comigo, eu quero abrir um empreendimento, o que, que eu faço, esse tipo de coisa. Eu tô tendo essa conversa, cara. Eu tô te vendo agora como um humano, tô te vendo agora como o Luiz. Eu sempre te vejo como um humano, mas eu tô te vendo como o Luiz fora da comunidade. Eu tô te vendo como um cidadão comum que eu tô conhecendo agora. E, cara, em 250 horas você consegue fazer muita coisa, porque você já tem clareza de muita coisa. Talvez seja essas 250 horas que tá te separando dos 200 e dos 25 mil reais por mês que você quer fazer, sabe? É tipo, realmente policial o tanto de conteúdo que você faz. E quando eu tive isso, cara, quando eu entendi que essas 5 mil horas por ano que eu colocava jogando videogame era o que me matava, eu tomei a atitude de desinstalar todos os videogames que eu tinha. Eu desliguei tudo que tinha no meu computador de videogame, eu excluí tudo, excluí tudo. Hoje em dia, o que eu vejo que eu mais tenho que me policiar é com isso daqui. Então, ou eu coloco isso daqui virado para baixo na minha mesa, ou eu deixo em outro cômodo. É, Quando eu deixo em eu tô outro tirando, cômodo, eu tô tirando até do computador, mesmo que é alguma coisa urgente, quando eu tô fazendo, ó, eu vou resolver isso. Eu tô tirando até do computador para realmente ter essa visão mais clara sobre esse é o tempo para isso. Então vamos fazer isso. cara, algo que me ajudou bastante, até quando eu estava iniciando a minha carreira, porque não tem como você. Muita gente fala, cara, essa parte da minha vida é um caixão fechado, essa parte da minha vida é um caixão fechado. Não tem como você fechar a sua vida. Tipo, as memórias ficam presas na sua cabeça, os hábitos ficam presos no seu corpo. Então, Até porque você cara, foi moldado diante daquilo, né? Coisas sim. positivas e coisas negativas. Cara, pois é, velho. Eu sou um cara competitivo hoje porque eu tive esse background, cara, nos videogames, competindo nacionalmente, internacionalmente. Mas se liga, Vê se vai aparecer aí, ó. Uma hora, cara, 1 hora é bem equilibrado, uma velho. hora e 1 hora de 12. celular por dia. Isso. É muito equilibrado, cara. Provavelmente o teu maior. Onde você perde as horas não é no teu celular. Onde você perde as horas não tá no teu celular. Muito provavelmente tá no YouTube, que é onde tem o maior conteúdo de aprendizado e onde tem as maiores iscas, sacou? Tem E essa eu tenho. medição no YouTube? Tem, né? Cara, eu acho que não. Se tivesse, eu ia ficar com vergonha do meu, porque, cara, já teve época. Mano, eu já devo ter colocado 20 mil horas no YouTube, no Ah, mínimo. eu também. Muito provável que sim. Muito provável. Mas o meu ainda eu vejo que ainda ele entra no. Porque raramente eu tô vendo alguma coisa à toa. É até uma coisa que me incomoda, porque às vezes eu tô lá, tipo, não, agora vou dar uma descansada. Aí tô vendo alguma coisa lá no YouTube, porque hoje eu consumo. A TV hoje minha é série, filme e aprendendo alguma coisa no YouTube. Raramente eu tô vendo alguma coisa que não é dentro do meu contexto. Então eu vejo como assim, é igual eu comentei, quando eu estou descansando eu estou carregando pedra, que eu estou aprendendo alguma coisa nova. Só que isso às vezes eu vejo como uma coisa que também atrapalha na minha produtividade, porque eu fico vendo coisas novas, fico ali alimentando esse desejo de criar coisas novas e coisas atuais, às vezes coisas que até não vai trazer um resultado tão expressivo pro meu negócio, mas eu tô ali aprendendo, então eu acho que dá realmente essa sensação de obesidade, né? O que acontece, sim, sim, eu já fiz essa crítica sobre a obesidade mental e, por outro lado, não é difícil, cara, não é difícil se tornar um obeso mental, é muito rápido disso acontecer e tem uma quebra de produtividade muito grande quando tem muitas vozes na nossa cabeça. Tipo, é difícil, cara, até no negócio, por exemplo, um cara brilhantíssimo, brilhantíssimo, brilhantíssimo que eu conheço é o Gabriel Sena, velho. E o cara, ele tá sempre em 20 ideias de projeto. Ele começa um projeto hoje, ele fala, Well, entra aqui no Discord, vamos ver esse size aqui que eu tô criando, não sei o quê. E eu falo, mano, massa, massa, velho, faz isso daqui que o negócio vai dar certo.
Aí ele faz. No outro dia ele me manda print de tudo que ele fez, ele até grava um vídeo, e daí eu chego 3 dias depois, eu falo, e aí, mano, vamos pro Discord, velho? Aí ele fala, ué, olha esse projeto novo aqui que eu tô fazendo. Eu falo, cara, mas tu não tava fazendo um outro projeto há 3 dias atrás? Ele falou, mano, mas aquele lá, velho, os caras que eu tava colando, os caras não queriam me ajudar e não sei o quê, daí eu entrei nesse daqui. Eu falo, cara, meu Deus, velho. Cara, se tu focasse em uma coisa, velho, com tanto de energia que tu tem, tu ia muito longe, velho. E daí ele começou a se comprometer com a prestação de serviço dele. E daí ele conseguiu rapidamente 4 wins no mesmo mês. A gente ajudou o cara, ele estava um pouco desligado no mercado, e daí a gente ajudou ele a se posicionar novamente no mercado. Ele se posicionou através da comunidade, tipo, buscando pessoas ali da comunidade, buscando também networking, então ele foi até humildemente em alguns amigos dele, esse tipo de coisa. Ele utilizou, cara, das ferramentas que ele tinha, você não precisa gravar um vídeo no YouTube. E ele foi um cara que já gravou vídeo no YouTube e já teve sucesso, só que ele entende que não precisa disso. Tipo, e por outro lado, eu também entendo. Se eu precisasse de cliente, cara, começando do zero hoje, eu não faria vídeo no YouTube. Agora o que acontece, Luiz, é que quando tu tem uma direção muito clara, e você tem essa direção clara, quando você tem uma direção muito clara, qualquer coisa que te tire dessa direção é algo improdutivo. Então eu te pergunto, quantos desses vídeos que tu assistiu hoje no YouTube, porque não tem problema nenhum, eu já consumi, cara. Eu tenho um teto hoje sobre a minha cabeça, primeiramente graças a Deus, e segundo porque eu conheci um cara canadense chamado Nicholas Saraiva. Esse cara eu aprendi com ele através do YouTube. Depois eu fui para a comunidade dele, mas eu aprendi muita coisa no YouTube. Só que quando eu tinha esse direcionamento claro, todos os vídeos que eu assistia do Nick estavam indo nessa direção. Tava aqui. Os vídeos dele não iam para cá, não iam para cá. E quando eu encontrei essa clareza, eu falei, beleza, esse cara ele segue uma direção, ele vai ser o meu mentor. Porque o que você mais vê, cara, no YouTube é pessoas apontando mil e uma direções Sim, diferentes e elas não estão indo para nenhuma direção. E elas nunca construíram nada. Elas só constroem através do que você colocou de energia nelas, que é o teu tempo, é o teu dinheiro, esse tipo de coisa. Isso é muito triste. É uma grande crítica que eu tenho no espaço de IA. Só que, cara, todos os vídeos que você assistir no YouTube que não estão te levando para essa única direção, eles são coisas à toa. É coisas improdutivas perdendo que tempo. estão te tirando do teu foco. Então eu te pergunto, cara, quantos vídeos por dia que tu assiste que estão te colocando na direção? Seja crítico agora. Tipo, quantos vídeos que você assiste por dia que estão te levando nessa direção de fazer 25 mil reais por mês? Eu digo que uns 70, 60% dos vídeos. Beleza, 60, 70% dos vídeos. Então por que você ainda não tá lá? É falta de execução. Tá claro. Não é. Não é, porque eles não te colocam lá. Porque se eles tivessem te colocado, cara, numa janela de tempo dessa, se você tivesse 7 horas, porque você consegue alcançar algo sem ir diretamente até o cliente. Por exemplo, se um vídeo no YouTube, se você assiste tantos vídeos no YouTube, por exemplo, uma janela de 4 horas por dia, se você passa 4 horas do teu dia, 70% do teu tempo é vendo vídeos produtivos que vão te levar para aquela direção, você consegue chegar nessa direção muito mais rápido. Então, por exemplo, se eu foi o que eu fiz no início. Eu li dezenas de livros sobre prospecção direta. Eu vi dezenas de livros sobre prospecção direta. E quando eu fui fazer prospecção direta, o meu resultado foi muito mais rápido. Eu estava aqui, ó, nessa direção. Eu falei, cara, minha direção é fazer prospecção direta. Prospecção direta, prospecção direta, prospecção direta, prospecção direta. Quando eu cheguei para fazer a porra da prospecção direta, foi muito mais rápido para mim. Eu consegui o meu primeiro resultado, cara, em uma janela de 10 dias. Porque eu tinha consumido muito conteúdo nesse sentido. E daí, cara, se tu tivesse honestamente consumido conteúdo só nesse sentido, seria muito rápido para ti. Ou talvez você não fez nenhuma prospecção. Pode ser que eu esteja errando aqui na minha apuração. Pode ser que você passe S- s- 60%, Sabe por que eu digo 70%. isso? Sabe por que eu digo isso? Porque eu vejo da seguinte forma. Por exemplo, na minha rotina, eu consumo conteúdo direcionado para o meu trabalho, né, porque eu possa desempenhar melhor, seja uma prospecção diferente, seja um método diferente, seja um canal diferente. Eu vejo também conteúdo relacionado à parte técnica, né, tipo de soluções diferentes, de abordagem, ou alguma coisa de comercial, que eu gosto bastante também de estar sempre antenado. E aí eu tenho, além disso, eu tenho a rotina diária das lives, né, dos plantões. E aí, por isso que eu falo que é execução, porque eu acho que as 4 horas que eu trouxe, elas são meio que programadas
e muitas das vezes eu consigo fazer isso e até mais. Só que eu acho que eu não esteja executando tão bem quanto eu gostaria. Então, eu tenho muita coisa entrando e pouca coisa saindo. Por isso que eu falo que é a Sim. execução. Eu acho Sim. que ter uma execução mais precisa, mais correta, seja para uma melhoria de um processo de um cliente, seja de uma melhoria de um processo para mim, ou até mesmo tipo consumir um conteúdo que vai ser legal ali eu trazer para a comunidade, né, para ajudar as outras pessoas, ou até mesmo para eu poder implementar em um cliente e ter por exemplo, eu demoraria 20 horas para desenrolar, para fazer uma solução, que com isso eu poderia fazer em 10 horas. Então, por isso que eu falo Beleza, que eu, assim, na minha cabeça eu estou enxergando hoje que seja a execução. beleza. Mas a gente não fugiu desse tema desde os 2 minutos dessa chamada. Desde os 2 minutos dessa chamada, a gente entendeu que o problema é execução. Só que para executar, você tem que saber o que você vai executar. Sim, Porque é a mesma coisa, cara, do Gabriel Sena, eu trago esse exemplo aqui. O cara ele tem muita energia. Só que se você não sabe onde executar, se você executa para cá, para exato. cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá, tu tá dando 1.000 tiros em 1.000 direções diferentes. Só que é muito mais fácil tu acertar dando 1.000 tiros em um lugar só, Exato. entendeu? É a clássica frase de coach. E daí eu tenho que advogar contra mim aqui porque eu tô sendo como um coach, mas, cara, é porque eu me comprometo muito, cara, com o resultado. Eu só vou sair aqui dessa chamada quando entrar na tua cabeça. Não me importa se seja uma chamada de 3 horas. Eu só vou sair aqui quando ficar claro a direção para ti. Porque ainda não tá claro. Ainda não tá claro. Pela conversa que a gente tá tendo aqui, ainda não tá claro. Você sabe que é execução, só que você não sabe a direção que você tem que seguir. Primeiro, você sabe os canais que não funcionam para ti, Sim, mas você não sabe ainda onde você vai colocar energia. Por exemplo, quando eu descobri para mim, eu me expus a diferentes canais. Eu fiquei, cara, eu vou tentar ligação, eu vou tentar X, eu vou tentar Y. Daí eu descobri que o meu canal era prospecção direta. Era 4 horas de vídeo sobre prospecção direta. Eu conheci o Charlie Morgan, que é um amado mentor meu. Eu conheci o Nick Saraiva, que é outro amado mentor meu. Eu li dezenas de livros sobre isso. Eu coloquei todo o meu tempo, sim, passei tempo estudando, mas era estudando nessa direção. Hoje, você precisa entender qual é a direção que vai te trazer os resultados que você quer. Qual é o seu resultado? Chegar a 25 mil por mês. Como que você vai fazer isso? Tendo mais tendo clientes. mais Tendo clientes, mais isso. clientes. Independente do canal que você vai usar. Se é Isso. prospecção direta ou se é XYZ, é tendo mais clientes. Então, talvez a tua energia não seja em como trabalhar melhor, porque se você trabalhar melhor, se você não tiver mais clientes, você não vai fazer os 25 mil, Entendi, sacou? entendi. Então, Eu você tem que já ter sabia, mas mais. eu não estava enxergando. Boa. Ok. Beleza. Beleza. Primeiro Total, passo. Eu total. não tô comemorando porque eu vou sair mais cedo. Eu tô comemorando porque a gente vai chegar no resultado. Sim, Vamos lá. sim, sim. Vamos lá. Cara, então você sabe hoje que o teu gargalo está em adquirir clientes. Perfeito. Hoje, a maneira que você tem de adquirir clientes é por parcerias Exato. ou através de participação na comunidade. É. Essas parcerias, só agora é curiosidade, tipo, essas parcerias que você conseguiu, foi por causa de participação na comunidade ou, tipo, você prospectou eles ativamente? É porque eu já sou gestor de tráfego, né? Então, já eu tenho essas parcerias dessas comunidades por participar. O pessoal sempre vem perguntar alguma coisa, eu me comprometo e aí eles falam, pô, tem um projeto aqui, a gente poderia desenrolar junto e eu sempre fico aberto a isso. Então são essas parcerias. Uhum. E essas outras que eu tenho um pouco mais de efetividade, elas são pela questão de ser gestor, né? Então foi uma parceria que eu desenvolvi lá sendo gestor. E aí eu falei, ó, agora eu estou migrando. Aquilo que der para a gente encaixar como gestor de tráfego, beleza, porque eu também preciso de dinheiro entrando, mas eu quero focar em automação. Então se tiver automação para mim é melhor. Então foi por causa desses canais. Beleza, maravilha. E, cara, teve algum cliente que você já adquiriu através de comunidade, não Sim, necessariamente da minha, mas de qualquer comunidade? sim, sim. O segundo cliente meu foi da comunidade. Beleza. Um Teve cara. mais? hum, Teve de outras comunidades, mas são essas abertas, né? Me colocando à disposição ali, o cara viu, falou, pô, me ajuda aqui, tal, eu te pago, tal, beleza. Então, é, Cara, se tu colocar numa carteira, assim, quantos por cento de cliente vieram de parceria e quantos por cento vieram de comunidade? parceria, Coloca em porcentagens aí. tá. Eu acho que 25% veio de parceria. Parceria Parceria, e 25%. 75 comunidade. Não, não, peraí.
É, É o contrário. não, acho que são mais canais. Espera aí que eu tenho uma relaçãozinha aqui do que eu já fiz, Beleza, aí beleza, beleza. vai ficar melhor. Porque, ó, Boa. deixa eu lembrar aqui, fazer a linha do tempo. Minha primeira venda foi de tráfego pago. A segunda foi de parcerias na comunidade, porque um cara escreveu lá que estava com problema de saúde e que precisava de alguém para entregar a solução que ele já tinha feito. E é o cliente mais top que eu tenho hoje, né? Que é um advogado é, que foi assim. Eu vou contar a história até porque eu gosto de falar também. É, ele vendeu a solução por R$ 3.000, aí ele ficou lá, ele entregou a solução, só que a solução não estava funcionando do jeito que o cara queria. Ele só pegou o seu template e aplicou pro cara. É um template lá que o cara preenche o formulário do. Era até no Make, e quando eu peguei isso eu fiquei muito assustado, porque eu falei, pô, eu não manjo de Make, mas eu falei, vou pegar porque eu preciso de grana e vou aprender. O cara fazia o formulário preenchia o formulário no Tally, aí ele caía no Make, aí ele disparava uma solução lá pro WhatsApp e depois ia pro N8N. Mais ou menos assim. Boa. Aí eu Uhum. mudei, eu falei para eles, ó, vamos fazer tudo no N8N, né? Trazer para minha zona de segurança e também porque ficava mais, acho que o processo deles ficava mais direcionado e ficava melhor. Então eu consegui entrar nessa operação. O meu terceiro cliente, ele foi da lista de disparo que eu faço, né? Eu tenho uma lista que eu consegui um tempo atrás na empresa que eu trabalhava, então eu falo que ela é fria, morna, porque são os decisores. E aí o meu terceiro cliente foi dessa lista. E aí depois eu tive de parcerias de negócio local, onde eu estava. O meu outro cliente, ele foi também de parceria. E é isso. Então acho que foram três clientes de canais diferentes de tráfego pago, o outro da comunidade, o outro de parceria de agência, parceria de negócio local, e eu já me perdi. Mas assim, tá bem diversificado ainda. Mas eu vejo que parceria na comunidade é um negócio que pode dar bom. Por causa que é uma coisa que eu tenho facilidade, eu gosto de estar ajudando Sim, e vai me ajudar também a me expor mais, a melhorar mais o meu conhecimento. Então eu vejo como um ciclo todo, eu vejo que é algo muito produtivo para mim e fácil de fazer. sim, sim. Cara, excelente, excelente. Estamos progredindo, estamos progredindo. Cara, eu sou um grande defensor que você tem que ir no canal que é a sua maior zona de genialidade, sacou? Porque é exponencial. Por exemplo, o resultado que eu tinha em uma hora fazendo prospecção direta no WhatsApp era um resultado que eu só ia ter em 100 horas fazendo ligação, porque eu era horrível fazendo ligação. Então, eu foquei ali na minha zona de genialidade. Depois eu descobri que eu tinha uma zona de genialidade maior no YouTube. Eu sempre tive um sonho de ser YouTuber, desde que eu tenho 10 anos de idade. E daí eu comecei a colocar mais horas no YouTube do que na prospecção direta. Só que eu tenho essas duas habilidades, depois de 2 anos no mercado, estudando muito sobre os dois. Só que você precisa só de um canal. Para chegar aos 25 mil por mês, você precisa só de um canal. Então, cara, beleza, a gente está vendo um forte candidato de canal. Entretanto, você ainda não teve tanto resultado assim com a comunidade. Você tem que, pelo menos, triplicar ou quintuplicar esse resultado. Mas eu acho que é porque também eu Isso é preciso, justo? eu tenho, eu, Isso é justo porque você não colocou muita energia em comunidade. exato, é isso Desculpa aí. te cortar. É uma atividade de 20 minutos por dia, em uma comunidade. Cara, se você quer ter um resultado 5 vezes maior, você tem que colocar 5 vezes mais energia. E mesmo assim, seria 100 minutos por dia. Cara, 100 minutos por dia não chega a ser 2 horas. Se você sacrificar 2 horas de estudo, você ainda vai ter o seu lazer, que é estudar N8N, e você vai conseguir quintuplicar os seus resultados. Então, você não precisa sacrificar o seu resultado, você consegue fazer de maneira mais gradual. Lá no passado, há 3 anos atrás, eu fiz um sacrifício, assim, radical, extremo, porque eu não tinha clareza de nada, não sabia como lidar com a vida, não sabia nada de equilíbrio. Cara, isso daí resultou em muito efeito colateral. Tipo, eu falo, cara, eu desinstalei todos os videogames, que eu passava 5 mil horas por ano. Cara, teve épocas que foram sombrias, assim, que eu ficava, tipo, mano, o que que eu tô fazendo, velho? Meu Deus, eu devia estar jogando, velho. Meu Deus, que vida merda. Cara, foi assim, porque foi muito radical. Você não precisa fazer isso. Às vezes, fazer isso vai piorar. Se eu falar, Luiz, desinstala o YouTube.
Larga o YouTube fora. Cara, isso daí pode tirar algo muito importante para ti. Tipo, essa parte de escutar outras pessoas pode ser muito importante para ti. Então você não precisa, você só precisa dosar isso. E às vezes a gente tá consumindo as coisas em excesso e a gente nem tá ligado, igual essa merda aqui para mim. Cara, se eu ver aqui o relatório, talvez vai ser umas 4 horas por dia que eu coloco. Daí tem semanas que eu simplesmente escondo o celular. Mas eu ainda não encontrei um equilíbrio para isso daqui. No dia que eu encontrar, cara, eu vou quintuplicar a minha empresa, que é o que eu quero. Top. Agora, cara, beleza, a gente tem um forte candidato, que é esse canal de comunidade. Tem dois caminhos. Na verdade, eu falaria para você colocar bastante energia mesmo. Tipo, ir bem profundo nas comunidades. Você não precisar tirar para todos os lados, tipo, se inscrever em 10 comunidades e ficar postando nas 10. Mas se você for profundo em 3, você já tá no lucro. Tipo assim, se você realmente criar conexões, chamar a galera na DM, marcar uma call com a galera, ver as pessoas que estão colocando oportunidade de recrutamento, você vai ter resultados grandes nisso daí. Em 3 comunidades. Agora, é um compromisso que vai te colocar ali 2, 3 horas por dia. Você tem que, tipo, virar um profissional. Isso daí é o teu trabalho, sabe? Tipo, quando eu comecei a ser um profissional de YouTube, antes eu ficava vendo YouTube por diversão. E daí, do nada, rapidamente, o YouTube virou um trabalho que eu tenho que passar 4 horas, 5 horas, scrollando o YouTube, vendo tudo que a galera tá fazendo, tendo exposição de mercado, assistindo os vídeos dos caras que eu nem gosto. Eu tenho que ver o vídeo dos caras que eu acho paia para tipo, ver o que o cara tá falando, ver a abordagem dele para me diferenciar no mercado. Tipo, ver, Saber o que cara, não precisa beleza, se fazer. esse cara tá fazendo isso, eu não vou fazer isso, eu vou fazer totalmente o contrário. É o meu trabalho, cara. Antes eu só via o que eu gostava, mas agora é trabalho. Cara, comunidade você tem que encarar de uma maneira profissional. É divertido hoje para você? Sim, mas você tem que transformar isso num trabalho. Você tem que ir Boa. profundo nas coisas. Então lá no YouTube eu era um cara raso. No YouTube eu era um cara que eu só via o que eu gostava. Hoje na comunidade, você faz ali os posts que você gosta. Mas você vai ter que, cara, às vezes responder um cara que você não gosta. Às vezes, cara, chamar na DM um cara que você viu uma mínima oportunidade, mas você tem que ir por esse 1% de oportunidade. Tratar realmente como profissão, porque trabalho só é trabalho porque é trabalhoso, velho. É o castigo que a gente tem na vida. Se Adão não tivesse comido a fruta, a gente tava até hoje, cara, vivendo no jardim do Éden, sem ter que trabalhar, recebendo toda a providência divina. Só que depois que isso aconteceu, depois que Adão comeu o fruto proibido, Deus falou, cara, todos os homens só vão ter a sua recompensa através do suor. E daí a gente tem que trabalhar. É difícil trabalhar, mas é o que a gente tem que fazer. Então você tem que encarar esse mercado de comunidades como um trabalho devidamente. Se é a direção, você tem uma direção. Se o caminho que você vai pegar é comunidades, seja profundo nisso. Beleza. Seria um sacrifício para ti colocar 2, 3 horas do teu dia em comunidade? Não, só organizar. É isso aí, cara. E isso daí você consegue, se você vê, por exemplo, coloca o compromisso de 2 horas. 2 horas, inevitavelmente. Se você conseguiu fazer tudo, tudo, se você descabaçou a comunidade da AI Makers em 40 minutos, mano, procura outra, mas você tem que bater a meta de 2 horas, porque é igual prospecção. Cara, eu tinha um compromisso de fazer, igual você fez, 8 às 12. Eu fazia das 8 às 12. Para mim era um ritual muito bom porque eu acordava, tomava um banho gelado, colocava um rock and roll, e daí a minha recompensa era trabalhar. Coloca uma recompensa depois do seu trabalho. Igual todo homem, cara, todo homem digno tem tem a recompensa digna de poder ir para casa e tomar uma cerveja, sabe? Depois de um trabalho, passar um dia na fábrica trabalhando. O cara vai lá e abre a cerveja dele, vai falar que tá errado, cara? Qual é o guru que vai falar esse cara tá errado? Não, porque se você consumir álcool, você tá enviando sua alma pro inferno. Cara, vai tomar no cu, mano. Com todo respeito. O cara tá tendo a recompensa digna pelo trabalho digno que ele fez. Óbvio, Verdade. você tem que dosar suas recompensas, mas coloque uma recompensa. Então, tipo, sei lá, depois de 2 horas na comunidade, você pode assistir os seus vídeos no YouTube que você gosta, sacou? Porque isso daí, tipo, aumenta a propensão de você continuar fazendo esse trabalho de comunidades. Mas encare que agora esse é o teu trabalho. Se você quiser, por exemplo, você quer ter resultados 5 vezes maiores, então você vai ter que colocar 5 vezes mais trabalho. Você quer ter resultados 10 vezes maiores, você vai ter que colocar 10 vezes mais trabalho. Então, se tu quer faturar 50 mil, tu vai ter que passar 6 horas em comunidades. Sacou? Entendi. Vai indo nessa escala que eu acho que é o que vai dar certo pra você, velho. Bacana, topíssimo. Porque isso, inclusive, já era alguma coisa que eu já tinha em mente.
né? Não tão claro do jeito que você trouxe. Não essa visão de encarar como trabalho, mas encarar ali como uma forma de aprendizado. Mas aí agora entendendo, virando um pouco, olhando por um outro lado, eu vejo que realmente faz muito sentido. Tô até anotando aqui porque já vou criar uma Cara, certa. na questão de aprendizado, velho, as pessoas querem mais aprender com você na comunidade a essa altura do campeonato do que você aprender com elas. Tipo, 99% das pessoas da comunidade queriam estar na sua posição hoje. Então você tem muito mais para ensinar do que aprender. Aprender. Tipo, a sua carga de trabalho, de aprendizado, tipo, ela foi paga. Sabe quando o patrão ele assina a carteira de Sim, trabalho? Cara, é isso daí. Tipo, meio que a tua carteira está assinada nessa questão de aprendizado. Tem coisas que você pode utilizar como ferramenta. Então, por exemplo, aqui que está o hack. Aqui que está o hack da coisa. Quando você começa a pegar o seu lazer e trazer para o seu trabalho, o resultado ele flui 1000 vezes melhor. Então, por exemplo, tu gosta de assistir vídeo no YouTube. Cara, se tu pegar algo interessante que tu viu no YouTube e trazer para a comunidade, tu tá hackeando o tempo, tu tá hackeando a tua produtividade, tu consegue fluir 1000 vezes melhor. Algo que eu gosto de fazer é assistir série no meu lazer. E quando eu tô fazendo um vídeo no YouTube, algumas pessoas reparam que eu faço muita analogia com série, eu faço muita metáfora. Meu último vídeo, cara, eu expliquei API, eu expliquei um guia de API fazendo referência a um filme que eu assisti no final de semana com a minha esposa, sacou? É a cultura que eu gosto e daí eu trago isso pro meu trabalho. Fica muito mais fluido para mim. Me deixa muito mais natural, eu consigo falar melhor e esse tipo de coisa. Então, isso daí é um hack que tu pode usar. Tipo, coloca o ciclo de recompensa, tipo, trabalha, trabalha, trabalha sério, trabalha profundo, tipo, não faz post raso, não faz post. Cara, algo que eu indico pra galera quando o cara quer começar no LinkedIn, cara, muita gente faz post com chat GPT para ganhar tempo, esse tipo de coisa. Cara, coloque cada gota de suor seu, porque igual eu te falei, eu não sei se você é cristão, cara, mas sou, sim. cara, Deus falou que a gente só vai conseguir a nossa recompensa com o fruto do nosso suor. Então, se você não tá suando, cara, não vai ter recompensa, sacou? Tipo, pra mim, só é prazeroso fazer um vídeo quando o vídeo é difícil. Porque eu sei que aquele vídeo difícil vai trazer resultado. Porque se o vídeo é fácil demais, cara, se eu só copiei um cara e trouxe pro YouTube, nem dá certo. Nem dá certo. Essas vezes nem dá certo. A galera, e eu ainda sofro hate. Então, tipo, tem que ser difícil mesmo o trabalho. Cara, Verdade. coloque cada gota, se comprometa a cada minuto dessas 2 horas que você se comprometeu a fazer. E aqui vai o terceiro hack. Vai anotando, velho. Primeiro hack é levar como um trabalho o seu principal canal, porque é o seu trabalho. O segundo é trazer o seu lazer para o seu trabalho e não o contrário. Tipo, se você colocar o seu trabalho no seu lazer, meio que pode gerar os efeitos colaterais que eu te falei. Tipo, de sacrificar coisa demais, ir muito longe. Daqui a pouco você vai estar sacrificando tempo com seu filho, não vai ser legal. Então, faça as coisas medidas, mas você pode trazer o seu lazer para o seu trabalho. Fazer referências, trazer um conteúdo que você achou massa, esse tipo de coisa, mas vá profundo. Tipo, não só fale. Galera, vi um vídeo aqui no YouTube maneiro. Tipo, por exemplo, eu gosto de assistir vídeo no YouTube também. Um cara que eu costumo assistir bastante é o Luiz, do Promova Web. Eu também. Não por questão de aprendizado, mas porque eu gosto de ouvir o cara fala bem. E daí, É cara, fácil de entender. quando eu trago referência dele, ou para a comunidade, ou para o meu próprio vídeo do YouTube, o vídeo converte melhor, eu falo melhor, eu embasei a minha opinião em um cara que eu gosto de assistir, que eu acho divertido assistir, sacou? Então, isso é trazer o lazer para o trabalho. Faça isso e não o contrário. E o terceiro, cara, é o compromisso. Tipo, executar. Motivação é legal para executar. Tipo, acordar de manhã, tomar um banho gelado e falar: hoje eu vou fazer 2 horas de comunidade, de post na comunidade e tudo mais. Só que a motivação vai até um certo momento, cara. Motivação é igual uma gasolina. E gasolina acaba. E daí você tem que reabastecer a gasolina. Só que tem algo que não acaba nessa vida, que é a disciplina. Cara, a disciplina é aquela que vai te manter quando a tua motivação acabar. Você vai fazer, por exemplo, você vai para academia mesmo quando você não quer e você vai agradecer depois por ter ido para Sim. academia. E o resultado vai sair 5 vezes melhor. Algo que pode te colocar nessa disciplina, cara, foi um teste que eu fiz de laboratório comigo mesmo, que foi o compromisso diário público. Quando você fala publicamente, sabe quantas vezes, tipo, você tem mais idade do que eu, você sabe que isso daí é muito
fácil de acontecer. Quando você se compromete com alguma pessoa na família, você fala, eu vou fazer isso. As pessoas ficam, e aí, tu já fez aquilo? Tu já fez aquilo? E aí, tu não tinha falado que ia fazer aquilo? Cara, eu Verdade. sofri muito por isso. Eu falei, cara, eu vou ser o melhor jogador do mundo, eu vou ser o maior atleta do mundo, eu vou ficar milionário, pode me cobrar. E aí, cara, todo mês meus pais ficavam, e aí, vai virar esse negócio de videogame? E aí, não tá na hora de voltar para a faculdade? Cara, eu sofri com isso. Só que isso é uma excelente maneira de você se pressionar contra a parede. Tipo assim, não tem volta. Uma vez que você se compromete publicamente, você se força a fazer aquilo ali acontecer. Então, se você fala, cara, eu vou me comprometer a fazer 2 horas de comunidade por dia, abra para o mundo, velho. Não precisa ser na comunidade. Algo que eu comecei a incentivar a fazer foram os reportes diários. Mas, sei lá, cara, fala para tua família, fala para o teu Instagram, fala aonde você quiser abrir para o mundo, velho. Sei lá, abre um canal no YouTube falando que você tá postando 2 horas por dia, mas fala para o mundo. Porque as pessoas vão te cobrar e você vai se colocar na parede para fazer aquilo ali acontecer. Tipo, quando eu falo que eu vou postar um vídeo, eu tenho que postar. Eu fiz o compromisso público. Isso é um hack que eu faço. Às vezes eu nem tô com vontade de postar aquele vídeo, Mas como mas assumiu o eu falo pra compromisso, né? galera que eu vou postar, porque daí eu sou obrigado a postar. Então esses daí são os 3 hacks, cara, para você não sair da direção. Porque você já viu a direção, cara. E os caras mais brilhantes que eu conheço são os caras que sabem a direção, mas se confundem no meio da direção, como o caso do meu amado amigo Gabriel Sena, que agora ele tá na direção. Boa. E eu tive a mesma conversa com ele, cara. Eu tive a mesma conversa com o cara. E o cara tá indo muito bem, eu tô feliz pra caralho com o cara. Ele conseguiu trazer o SaaS pra gente aí, do Maven OS, ele tá criando agora um SaaS pro Rony Mesler. Tá top, mano, tá top. O moleque tá voando. E a gente teve a mesma conversa. Eu não sou coach, cara, eu não sou guru, mas eu me comprometo muito com o resultado da galera que tá no meu círculo. Porque se a galera do meu círculo tá crescendo, eu vou crescer. Você é a média de quem você anda, sacou? E eu quero que todos vocês melhorem para eu melhorar. A AI Makers, cara, é o meu refúgio. Ser empreendedor é muito solitário, velho. E daí, quando eu preciso de amigos, meus amigos têm que estar lá pra, tipo, ter uma cabeça foda, sacou? Se, por exemplo, se eu vou buscar um refúgio com a minha esposa, que é o que mais acontece, a minha esposa tem que ter uma cabeça foda. Ela tem que me colocar ali na reta, ela tem que colocar na direção. E a mesma coisa tem que ser com os meus amigos, velho. Porque se eu tenho uma esposa que me coloca na direção, mas eu tenho amigos que me tiram da direção, eu tô sendo ambíguo. Então, eu tenho que ajudar os meus amigos para eu ser ajudado no futuro. E você é um amigo, cara. Então, utilize essas dicas aí como Com recurso. certeza. Não me coloque como uma verdade universal, mas isso daqui é um conselho de amigo. É isso Valide. no seu lugar. Valide, né? Valide. Teste, né? Por um tempo, teste, veja os resultados que vai obter. Cara, se você se comprometer, vai dar certo, independente de Boa. validade. Tipo, porque não tem saída. Sabe quando não tem saída? Sabe quando você tem que pagar as contas no final do mês e, tipo, Exato. você só tem que pagar? Tipo, não adianta o teste que você vai fazer, você só tem que pagar. Tipo, você vai dar um jeito. Então, coloca uma pressãozinha. É o plano A e o plano B, né? O plano B, O plano B é não ter, o plano A é não ter plano B. É isso? ou o plano B é fazer o plano A dar certo. É De isso qualquer daí mesmo. jeito. Isso daí mesmo. Cara, coloca essa pressãozinha, velho. Porque essa pressãozinha vai te deixar muito comprometido com o plano e você sabe, velho. Você sabe que se você se comprometer vai dar certo. Isso daí é outro hack da vida. Se Ó, você fizer as coisas, velho, sem pensar em desistir, essas coisas vão virar. boa. Então, Me deu uma vontade de fazer um post aqui de comprometimento na comunidade. Vamos ver se vai sair. boa. É um excelente início, cara. É um excelente início. Show. Well, topíssimo. Acho que já venceu um pouco aqui o nosso horário, né? A priori tinha mais coisas para perguntar, mas eu acho Cara, que. fica bom. Pode perguntar, eu tô aqui de Pode? boa. Ah, beleza. Então vamos. Pode perguntar. Cara, eu só vou sair aqui dessa chamada quando a gente, cara, te deixar aqui a ponto de bala, mano. Pra te Boa, deixar pronto pra fazer os 25 mil. boa. Aproveita. Show. É porque assim, né? Tudo que você trouxe, eu meio que tenho uma consciência disso, né? Eu não tinha tanta clareza dessa questão da comunidade, mas era algo que eu até tenho aqui nas minhas rotinas diárias, matinais, eu tenho, né? Isso é interagir e olhar as comunidades, mas não com essa visão de ser um negócio, uma visão de Sim. realmente de aprender mais, aprender e se expor. Então isso me trouxe uma clareza bem grande. Já até anotei aqui para implementar isso o quanto antes. Dentro de tudo isso que a gente está falando, acho que você percebeu também que, além da minha mente inquieta, falta um pouco de organização.
Eu tenho aqui meu Asana, que eu utilizo mais. Eu estou migrando para o ClickUp. Eu estava com uma resistência muito grande, porque para mim parecia que a Asana, Trello, RD Station, era tudo igual, porque eu já utilizei disso e Notion, eu já e meio que travava, mas hoje cedo aqui eu peguei uns negócios, já comecei a preencher, trazer do Asana para o ClickUp e eu já vi que eu tive uma ambientação melhor. Então, assim, fluiu mais do que dos primeiros, né? E eu sei disso, porque eu sei que quanto mais a gente vai aprendendo sobre isso, a gente vai conhecendo e vai encontrando caminhos para poder ter um resultado que a gente espera. E por que que eu estou vindo para o ClickUp? Porque dá para fazer mais automações dentro daquele agente que eu estou fazendo lá, assistente pessoal meu. Eu quero, tipo, tudo que eu estou colocando nele agora, mas eu quero mandar por um áudio, mandar pelo WhatsApp ele colocar para mim. Então, formas também de eu conseguir desempenhar melhor e ter mais estruturado tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas, assim, hoje, então, assim, dentro de tudo isso que a gente está comentando, né, de organizar, de trazer, de ter essa visão mais, ó, Luiz, quanto tempo você estuda, quanto tempo você trabalha, quanto tempo você tem de lazer, você acha que colocar isso no ClickUp é, é legal ou é uma ferramenta a mais que vai trazer talvez uma improdutividade de querer coordenar tudo, ver tudo e não ver nada e não fazer nada? Excelente pergunta, Luiz. Excelente pergunta, e são dois problemas diferentes. Por exemplo, a gestão de projetos acaba sendo algo obrigatório, no Sim, final das contas. Tipo, você guardar as credenciais do cliente, eu uso muito o ClickUp para isso. Eu gosto de gerenciar os meus projetos, eu gosto de gerenciar minhas vendas, porque o meu negócio, assim como eu, o meu negócio é um carro. sim. E se eu tô com tudo desligado, eu não sei para onde o meu carro tá indo. Então eu tento rastrear as coisas E mais. sabe por que fica, desculpa eu te interromper, mas sabe por que fica claro para mim? Porque na minha cabeça eu tenho as respostas que você tem, que você perguntou. Só que eu não consegui te passar da forma que eu teria que passar, que é em menos de 10 segundos, só olhando e falando, é isso, isso, isso. Então isso me Sim, incomoda. sim, sim, sim. Cara, eu te senti bem incomodado quando a gente tava fazendo lá a planilha de tempo e você me corrigiu do seu tempo, porque a gente foi falando. Eu fui falando as perguntas mais cruas possíveis, que é para pegar o primeiro sentimento possível. Enfim, cara, eu gosto muito de usar o ClickUp para essa gestão de projetos, organizar o meu negócio, porque o meu negócio é assim como eu. Não tem muita diferença do meu CPF para o meu CNPJ, só que o meu CNPJ é algo mais profissional do que eu. Então, por exemplo, a maneira que eu organizo os projetos, eu estou mexendo com os projetos dos meus clientes, então eu tenho que ter uma organização bem profissional. Agora, a organização que eu faço pessoal minha, cara, eu não faço organização pessoal no ClickUp por um tema. Se eu tiver que criar uma organização pessoal para mim no ClickUp, isso daí vai me levar algumas horas. Por exemplo, para você fazer um assistente pessoal com IA, vai te levar 1 hora, 2 horas. Essas 2 horas você podia colocar em prospecção, sacou? Entendi. Essas 2 horas você podia ver algo interessante no YouTube que fosse no caminho de prospecção. Então, por Boa. exemplo, se o teu trabalho agora é participar de comunidades, você poderia ver um vídeo no YouTube de como ser um profissional em comunidades, ou você poderia estar na comunidade. Então, muita coisa eu sacrifico do meu pessoal, tipo, eu deixo de ser extremamente sofisticado no meu pessoal, porque muita resposta eu consigo achar de maneira simples. Então, por exemplo, cara, se eu quero parar de viciar em celular, eu coloco o celular em outro cômodo. Eu não preciso colocar um alerta de celular. Tem muita gente que sofistica as coisas, coloca perfumaria, tipo, por exemplo, isso é muito comum com a minha esposa. Ela adora sofisticar um problema que ela tem. Então ela fala, cara, eu tô passando muito tempo no TikTok, amor. Vou colocar um limite de horas no TikTok por dia. E daí ela coloca lá o limite, né? Ela coloca um limite de 30 minutos no TikTok, Luiz. E daí, cara, dá esse limite de 30 minutos, vem um aviso para ela, o que que ela faz? Ela já tá no telefone, né? Ela vai lá, desabilita o limite diário e volta a usar o TikTok. Então ela só sofisticou o problema. Eu gosto de usar causas naturais, porque geralmente quando você é simples e você busca o problema no natural, você consegue resolver ele mais rápido. Então, por exemplo, cara, se tu precisa de um assistente de isso daí eu já vi com alguns amigos meus. Se tu precisa de um assistente financeiro para controlar os teus gastos. Cara, parece ser duro esse feedback, mas para de gastar com bobeira, velho. Sacou? Tipo, o cara, pô, eu tô gastando muito, não sei o quê. Beleza. Com o que é que tu mais gasta? Ah, eu gasto com não sei o quê, não sei o quê, só gasto com isso, só gasto com gasolina, só gasto com o aluguel, só gasto.
Ah, beleza, no fim de semana tu faz o quê? Não, no final de semana eu tenho que sair com os meus amigos, né, que é de lei, eu tenho que tomar uma cervejinha com eles. Eu falo, para de sair no final de semana com os seus amigos, você vai parar de gastar. E o cara, ele acha que ele precisa de uma planilha ultra sofisticada para fazer as coisas, entende? Então, no caso de rastreio pessoal você tem que saber o que você faz nas suas horas, mas você não precisa de uma gestão profissional no ClickUp para saber o que você faz nas suas horas. Uma medida ultra simples, que funciona muito bem, e eu já usei isso com os meus funcionários na Maven AI. Cria uma planilha, sem sacanagem. Cria uma planilha com espaçamento de meia hora. Então você faz das 8 até as 19, que é o horário que você está religiosamente no computador. Das 8 até as 19 com espaçamento de meia hora. Então faz 8 horas, 8 e meia, 9 horas, 9 e meia, uma linha para cada horário desse. E daí, na coluna dessa linha, você coloca o que você fez. Então, 8 horas, o que, que eu fiz? Dudu, dudu, dudu. 8 e meia, o que, que eu fiz? Dudu, dudu. Cara, tu vai ter tanta clareza do que tu faz no teu negócio. E eu comecei a fazer isso com prospecção. Quando eu comecei a prospectar clientes, eu era muito improdutivo no início. Cara, tipo, eu recebia um não, eu já falava, opa, deixa eu assistir um vídeo aqui, velho, deixa eu assistir um vídeo motivacional aqui para eu voltar para os trilhos, que aqui foi difícil demais para mim, velho. Aqui esse cara, mano, esse daí era muito ruim. E daí eu me perdia muito assistindo esses vídeos. E daí eu comecei a planilhar. O meu, o meu mentor, o Charlie, é o segundo mentor que eu tenho vivo hoje, né? Eu tenho 3 mentores. Eu tenho o Charlie, eu tenho o Nick, que são 2 gringos, né? E eu tenho o Leonardo da Vinci. É um cara muito pica que eu acho, o Leonardo da Vinci. E daí, cara, e o Leonardo da Vinci sempre procurou as coisas no simples, velho. Tipo, ele queria fazer uma pintura melhor. Ele ia lá e aprendia alquimia, sacou? Para aprender a fazer mistura melhor de óleo com tinta. O cara ia lá, ele fazia uma coisa ultra simples, ele buscava na natureza a solução para o problema dele. E daí eu aprendi muito isso com ele, com o Leonardo da Vinci, de procurar as coisas no simples. O Charlie Morgan também faz isso. Então, cara, se você só planilhar o que você faz de meia em meia hora, você vai ter, cara, uma clareza tão brutal do que o que você faz que você vai se colocar no trilho automaticamente. Você vai falar, cara, meu Deus, eu gastei 6 horas com o YouTube hoje. Eu poderia ter colocado 3 horas a mais em comunidade. Eu poderia estar faturando 2 vezes mais se eu tivesse sacrificado essas 3 horas. Então funciona muito bem. E por outro lado, se tu criasse um assistente pessoal de rastreamento de horas, seriam 4 horas para fazer esse agente funcionar. E essas 4 horas tu poderia colocar. Então é muito mais ser simples, Luiz. Tipo, procurar as causas naturais, sem perfumaria, sem sofisticação. Isso no teu CPF. No teu CPF. Porque o CPF, o BO é contigo mesmo. Se tu estiver sendo indigno, tu tá sendo indigno contigo mesmo. E essas causas aí você pode se responsabilizar. Tipo assim, se você furou no horário, você vai se responsabilizar. Agora, no teu CNPJ, se tu for indigno, cara, tu tá sendo indigno com clientes teus. Se alguma informação ficou mal comunicada, tu tá acarretando um negócio de uma pessoa que tem outros 10 funcionários, 10 famílias. Então, eu gosto de ser bem perfumado no meu CNPJ e no meu CPF eu sou muito natural. Só que os dois seguem os mesmos fundamentos, cara. Rastreamento, só que um de maneira natural e outro de maneira profissional. Só que eu faço a mesma coisa, eu não deixo de fazer uma coisa. Só que eu trato de uma percepção diferente. Boa, muito sentido mesmo. Cara, deixa. Ah, vamos lá então. De acordo com o que a gente. Porque Manda bala. Se tiver mais pergunta, manda bala. tá, eu vou sair daqui com um diagnóstico de implantação, um plano de ação já. Na minha cabeça já está formatando isso. Então, beleza, vamos lá. Já determinei que eu preciso investir mais tempo em comunidade, respondendo, participando, com posts mais profundos, trazendo bastante da minha visão, da minha personalização. Então, isso vai ser já uma coisa que eu vou fazer. Então, a gente está falando que esse vai ser uma atividade que eu vou ter, e aí eu vou ter junto com isso a atividade do. Posso fazer isso na parte da manhã, né? E aí à tarde eu vou. Vamos colocar aqui a parte da manhã é prospecção, e a parte da tarde eu vou realmente entrar para a parte técnica, que é desenvolver tudo isso que vai acontecer aí com essa prospecção. Vou controlar ali, nem tão no detalhe, né? Porque é uma coisa que eu já penso. Não preciso controlar no detalhe, só preciso saber o que está acontecendo. Todos os projetos,
tudo que, até para ter um padrão, né? A hora que chegar um cliente aqui, porque eu sou um cara pequeno, sou um cara sozinho, mas eu gosto de pensar grande e ter uma organização de grande, por quê? Porque quando crescer, eu já passei aquela fase daquela dor de ter que fazer tudo, né? Então já está organizado, já está tudo na escala e também fica mais fácil para mim entender o que funciona melhor ou não. Agora sobre questão de o Luiz é o produto, né? A gente estava falando sobre focar bastante no produto. É, eu sei que eu preciso subnichar. Tá ficando cada vez. Eu já tenho essa consciência disso, mas tá ficando mais claro, assim, tá quase sumindo a escrita ali de que subnichar. Eu, por exemplo, eu tendo aqui na minha estrutura hoje, não tendo subnichado ainda, mas pensando em subnichar e entendendo como eu vou fazer isso. Eu tenho na minha estrutura tipo ter um micro SaaS, né? Um SaaS que eu comprei de uma comunidade e esse SaaS ele está prontinho. Eu só tenho que colocar ele na minha estrutura e começar a rodar e começar a vender. Ele vai ser, é uma coisa que eu quero ter ali como uma receita entrando, mas eu não quero ficar focado nisso. Eu quero que rode no automático e fique lá trabalhando, que é um financeiro, é um assistente financeiro. Que eu posso fornecer para empresas, né, para o negócio local, ou para as pessoas aqui, através de uma assinatura de 19, 29, 39, é o que eu tenho de visão para ele. E aí eu tenho minhas outras soluções, que é a solução de agendamento, solução de atendimento, CRM, pá, piriri, não sei o que, não sei o que lá. O que, que você me recomendaria a fazer com esse turbilhão de coisas que eu trouxe para você? Assim, sendo bem direto e objetivo. Luiz, passo um, passo 2 e passo 3. Passo um, 50%, passo 2, 15%, passo 3, 25%, para realmente, eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, né? Mas eu quero confirmar isso com você que já enfrentou, já passou por esse campo de batalha. Maravilha, Luiz. Olha só, cara, uma rotina de 8 às 19 você consegue fazer muita coisa. É uma rotina bem disciplinada. Cara, o tanto de coisa que você consegue fazer nessa rotina é absurdo. Se por acaso, cara, você reservar as primeiras 4 horas do seu dia, das 8 às 12, para participar de comunidade, e tipo, até no plantão você tá participando de uma comunidade, então são 4 horas de prospecção, são 4 horas se expondo ao mercado. Cara, o resultado que você consegue ter isso com a comunidade, tipo assim, se somado ao total, essas comunidades derem 10 mil pessoas, você está se expondo durante 4 horas por dia para 10 mil pessoas. Em 4 horas por dia, você está se expondo a 10 mil pessoas. Eu não consigo fazer isso com o meu canal do YouTube. Então é muita alavancagem. Tipo, isso em 40 dias de compromisso, você é outro cara. Seu faturamento é outro. Isso em 4 horas por dia. Agora, outra metade do dia é a metade que você consegue colocar para trabalho, porque você já fez a sua tarefa de comunidade. Você também não pode ficar tipo, se é comunidade, eu vou fazer só comunidade pro resto da minha vida, porque provavelmente você vai sacrificar as outras coisas que, sabe, que te dão receita também. Por exemplo, o que te dá receita é entregar projeto para cliente, então você não pode deixar de entregar projeto para cliente. Então, eu colocaria a parte da tarde para entregar projeto para cliente. E daí também não vai te levar a tarde toda para fazer isso. Pode ser que te leve 4 horas, mas não vai ser a tarde toda. Talvez você ainda tenha 1, 2 horas para fazer chamada com o cliente ou para ter um lazer no dia que não tem chamada. É justo você ter um lazer. Mas você vai ter feito as suas 4 horas de trabalho de cliente e 4 horas de prospecção. Então, você já pagou o débito do dia. A partir disso, a tua conta está livre para gastar. Você está com crédito para gastar. Essa daí seria a rotina que eu seguiria. Agora, no que você me perguntou sobre rodar outro produto, cara, algo que eu tenho clareza sobre rodar outro produto é o seguinte. Rodar um outro produto, vamos supor que você tem um funil de vendas para esse produto. E você tem 2 canais de aquisição para esse produto, seja tráfego pago e seja conteúdo orgânico. São 2. E você tem um funil de venda, e você tem um produto, e você tem. Você não vai ter que entregar esse produto. Então, seria essas 4 ações, né? Seria um funil de venda, mais 2 canais, conteúdo orgânico e conteúdo pago, e mais um produto na sua cabeça. Então são quatro forças a mais na sua cabeça. Cara, pode ser, depende do peso da tua cabeça. Eu não sei o quanto que a tua cabeça é pesada para rodar 4 forças a mais dentro da tua cabeça. Tipo, é muito difícil de ponderar eu falando assim, são 4 forças, esse tipo de coisa. Mas vamos supor, cara, que hoje o teu produto, o teu serviço de desenvolvimento, de automação, ele tenha um funil de vendas e ele seja são vários produtos, porque são personalizados, então vamos colocar aí 3 produtos que você se especializou. Hoje você tem na sua cabeça um funil de vendas,
3 produtos e é isso. Você tem 4 energias na sua cabeça. Se essas 4 energias hoje te tomam um dia inteiro, você vai precisar de 2 dias para conseguir rodar mais 4 energias, porque é uma regra de 3. Então, se 4 energias te levam das 8 às 19, você vai precisar de outro ciclo das 8 às 19 para conseguir rodar mais 4 energias. O esforço é o mesmo. O esforço é o mesmo em questão de horas. Agora, o que acompanha é o seguinte: o mesmo esforço que você coloca num resultado, você consegue fechar um projeto de 3 mil, de 4 mil. Agora, do outro lado, você vai ter o mesmo esforço para conseguir 10 clientes de R$19,90. Isso vai ser R$100 a mais no teu bolso, saca? É um esforço muito grande ter uma base de 1.000 clientes. E, cara, com 1.000 clientes, você consegue R$19.000 nesse tipo de produto. Sendo que não é, beleza, pode ser uma entrega automatizada, todo esse tipo de coisa, mas a aquisição de clientes toma muita energia. Esse tipo de produto coloca muita energia na aquisição de clientes. Tipo, você tem que ficar vendo e revendo os anúncios várias vezes, você tem que ficar vendo e revendo a sua página de vendas várias vezes. Toma realmente toda a energia, é um trabalho. É como se você estivesse colocando um trabalho a mais. Não é uma renda passiva. Mais uma vez, cara, você só vai ter o que for fruto do seu suor. Não vai ter uma solução milagrosa que você vai ganhar dinheiro sem suar. A única dessas é a renda fixa, né? Mas a renda fixa é um dividendo de tudo que tu teve de trabalho, sacou? Então você trabalhou para ter a renda fixa. Não existe uma nova renda que você vai criar do nada, que ela vai plantar assim, sem você ter trabalhado. É uma promessa milagrosa do mercado. Isso daí é o que eu iria te sugerir. Cara, se você colocar toda a sua energia das 8 às 19, você vai faturar o que você quer, inevitavelmente. Só que se tiver espaço a mais para uma nova renda, isso se tiver um espaço a mais, sei lá, se você falar, cara, eu quero agora das 19 até as meia-noite eu tô livre. Em 5 horas eu consigo fazer uma outra renda. Beleza? Vai lá. Aposta no teu SaaS. Tá livre. Ou então tu poderia colocar das 8 às 19, das 19 até as meia-noite, mais tempo no trabalho que tu já tem, sabe? Eu acho que de um jeito ou de outro, o serviço personalizado você consegue ter mais resultados, só que o que eu sempre falo no Office Hours é que os dois modelos de negócio, eles não vivem em paralelo. Você tocar essas duas operações em paralelo é muito ambíguo, é muito contraditório. Tipo, um produto é a evolução do outro, um modelo de negócio é a evolução do outro nesse mercado de automação. Você começa fazendo serviço personalizado para todo mundo, e daí você começa a produtizar o seu serviço. Você fala, ok, eu fiz 10 serviços diferentes, mas esse daqui é o serviço que mais me pedem, então eu vou fazer só esse serviço. Por exemplo, eu fazia, cara, automação de vídeos, automação de posts, automação de e-mail, automação de assistente financeiro e assistente SDR. E daí, cara, eu vi que um monte de gente me pedia assistente SDR. E daí eu falei, cara, vou fazer só assistente SDR. E essa daí foi a grande sacada no ano de 2025. Cara, de janeiro até 13 de novembro, eu só faço vídeo de IASDR no meu canal do YouTube. Só um segundo. Foi mal, Luiz. Tô ajeitando aqui algumas coisas da mudança ainda. Tranquilo, tranquilo. Então, cara, é uma escada natural o modelo de negócio. Tipo, quando você chega no modelo de SaaS, que é o modelo que eu tô hoje, é porque você percorreu todas as estradas, sacou? Tipo, eu percorri a estrada do serviço personalizado, eu cheguei aonde eu queria. Cheguei mais longe do que eu imaginei que eu chegaria, cara. Foram 10 pessoas na minha operação. Não achei nunca que eu ia ter 10 pessoas na minha operação fazendo serviço personalizado. Depois eu fui para o serviço produtizado. Eu consegui ter mais lucro com menos pessoas. E daí, eu simplesmente, rapidamente, cara, foi tipo pouco tempo que eu passei no serviço produtizado, tipo, foi no mesmo ano. Eu falei, cara, esse serviço aqui pode se tornar um SaaS. Tipo, implementação de CRM, implementação de central de atendimento, implementação de IA. Juntei tudo num produto só e nasceu o Maven OS. Só que, se você pula alguma das etapas, você vai perder uma exposição de mercado muito importante, que é, primeiro, saber o que o cliente quer. Então, cara, sobre CRM,
foram umas 2.000 horas de estudo de CRM para entender como fazer uma CRM boa para o cliente. Porque, cara, muito cliente se perdia nessa etapa de CRM. Tipo, a maioria deles não sabe o que é uma CRM, ou quando eles tinham uma CRM era muito mal implementada, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam como entender uma CRM. Tipo, a maioria, cara, isso é muito clássico nos clientes que eu já abordei. Eles chegavam lá para mim e falavam, ué, eu tô usando a CRM no Bitrix, me ajuda aqui a automatizar isso. E daí eu perguntava, cara, quantas pessoas tu tem hoje nas vendas do teu time? Ah, eu tenho 5 pessoas. E daí, cara, eu perguntava, ah, essas pessoas elas fazem isso daqui no CRM? Não, elas não sabem fazer. Ah, elas fazem isso daqui no CRM? Não, elas não sabem fazer. Ah, elas fazem isso? Não, elas esquecem de fazer. Cara, tu não treinou teu time porque tu não sabe fazer. Muita gente quer automatizar a prospecção. Muita gente fala, ah, well, eu devo colocar um agente de ABDR para fazer a prospecção para mim? Eu falo, claro. Se você tiver um processo comercial definido, você já tiver treinado mais de 10 pessoas, no mínimo, para fazer vendas por você e já tiver gerado, no mínimo, 100 mil reais para você de venda, sem você estar lá no ciclo, vale a pena você treinar um agente ABDR. Agora, se você não sabe treinar uma pessoa, quanto mais treinar um IA, sacou? E daí a maioria das empresas, cara, não sabem mexer em CRM e querem treinar os funcionários para fazer uma CRM. Não vai dar certo. E daí eu tive que estudar CRM para conseguir fazer um produto que seja assim, tipo, entrou, já era, já sabe o que fazer, já tá simples ali. É igual o iPhone, irmão. O iPhone, cara, tu pega os caminhos aqui, tu pode ser um analfabeto digital. Tu vai saber mexer no iPhone. Quando tu entende, tipo, criar um produto é psicologia de mercado. Era muito o que o Steve Jobs falava. Você tem que entrar na cabeça do cliente. E daí eu coloquei muitas horas entrando na cabeça do cliente, com muita exposição, trabalhando com dezenas de clientes diferentes. E daí foi essa exposição que me permitiu criar um produto. Se você pula uma etapa, essa é a etapa mais importante que você tem para criar um produto. Essa exposição é o desafio. Segundo de tudo, faturamento. Faturamento é algo importante. Cara, serviço personalizado é um caixa muito rápido. Cara, eu consegui colocar de caixa mais de 100 mil reais. Mais. Foi para longe demais. Mais 100 mil reais só com serviço, sem a venda da comunidade. Foram 100 mil reais. E, cara, eu tô torrando tudo no Maven OS. Porque eu tenho a certeza que esse produto vai dar certo. Eu tô torrando tudo. Eu não tô com medo de ver o dinheiro indo embora. Mas se eu não tivesse esse dinheiro para investir no Maven OS, a coisa não ia fluir. Então, tipo, para você ter um produto, um SaaS, você tem que colocar dinheiro, você tem que ter expertise de mercado. Não adianta entrar só com dinheiro e não adianta entrar só com expertise. Então, são duas etapas muito importantes. Então, pular uma etapa dessa é você querer matar o seu negócio. Você tem um negócio que dá certo hoje e você está indo com tanta ganância, com tanta sede ao pote de ouro, que é um pote de ouro que você nem sentiu o ouro ainda. Você só viu os outros falando sobre o cheiro do ouro. É você colocar, você parar de defender os seus interesses e os interesses da sua família, porque a sua família precisa de conforto, a sua família precisa de dinheiro, esse tipo de coisa, e você deixar de ganhar dinheiro porque você está indo numa promessa que você nunca tocou, é perigoso. Então, esse é o approach que eu tenho sobre o mercado de SaaS e o approach que eu tenho sobre a prestação de serviço, cara, com a rotina que você tem, você deveria estar faturando os 25 mil. Você deveria estar faturando os 25 mil. Se, tipo, você se profissionalizar em um canal, você vai estar fazendo isso. Qualquer canal. Se o seu canal é prospecção, assiste vídeo só de prospecção e faz 4 horas de prospecção por dia. Acabou. Se o seu canal é comunidade, assiste vídeo de como ser melhor na comunidade e alguns vídeos sobre coisas que podem trazer para a comunidade, por exemplo, vi uma automação top, toma aqui o template, pessoal. Eu uso essa automação para isso, para isso, para isso. Não seja raso, seja profissional. Encare como se fosse o seu trabalho. No seu trabalho, quando você entrega um projeto para um cliente, você é raso? Não, você faz over delivery. Eu vi no seu Founders Talk. O seu sucesso é porque você fez over delivery. Então faça over delivery na comunidade. Não só na minha, em todas as comunidades que você tiver. Encare como seu trabalho, mais uma vez. Coloque cada gota do seu suor, porque sem a gota do seu suor você não vai ter dinheiro. É isso. Boa, boa. Eu acho que por E aí, agora o é que a só. gente precisa mais para esclarecer, para sair com um plano de ação? Nada, acho que agora é realmente para colocar a execução. Para mim a clareza foi muito grande. E esse ponto que você trouxe do CRM é um negócio que pega, né? Porque a empresa fala, até a experiência. As empresas querem o CRM, mas para colocar os dados do cliente. Mas depois que colocou os dados do cliente, e aí? O que você vai fazer com isso? Como que você vai aproveitar isso?
Então, ter por ter não vai adiantar. Então, fez muito sentido que você trouxe aí, por causa dessa visão, né? Que é algo que eu posso pontuar também em alguns projetos que o pessoal traz. Ah, mas eu quero a IA fazendo chover, fazendo parar de chover, mas por que você quer que chova? Né? Você tem algum campo ali que você precisa irrigar, tem alguma coisa ali que você precisa dar uma resfriada. Por quê, né? Entrar mais a fundo nessas questões também, né? Não, você já sempre comenta ali sobre a gente não. É lógico que a gente precisa vender, mas a gente não baixar a cabeça porque o cliente traz, né? E falar, vou fazer tudo, porque realmente na hora que vai implementar isso, se você não trouxe uma comunicação clara, isso vai dar ruim. Isso vai ser uma coisa ali que a sua solução é a melhor que você poderia fazer, mas por não estar agradando o cliente da maneira que ele acha na cabeça dele que deveria ser, ele vai falar que é uma porcaria. Então fez muito sentido isso. Topíssimo. Cara, eu acho que da minha parte que tá ok. É, Essa questão do SaaS aí também me trouxe uma clareza grande, porque estava imaginando, não estava com essa visão de vai precisar de dois Luiz para fazer o que já tem que ser feito e para fazer mais o que tem que ser feito também para o SaaS, né? Dividir aí os compromissos e hoje é a questão da gente ganhar velocidade. Então talvez não agora, mas mais para frente, a hora que tiver um caixa Sim. e estiver faturando os 25K, a gente trazer alguém para ensinar, moldar e falar, ó, agora eu vou cuidar dessa parte e você vai cuidar dessa parte, né? Então se eu Sim. fiquei com tantos por cento, essa parte é sua e essa outra aqui vai ser minha, por causa que eu tô te ensinando, você é um cara que eu trouxe, enfim, uma série de outras questões. Sim. Well, Cara, as coisas são show de um bola. trabalho a mais, velho. Tipo, um produto Exato, novo é um trabalho a mais. Não exato. existe renda passiva. É uma grande promessa milagrosa que fazem. Por exemplo, o Gabriel Moraes, ele está comprometidíssimo comigo no projeto do Maven OS, do nosso aplicativo. E daí, cara, eu tô colocando todo o dinheiro no Maven OS. Só que o cara, ele tem que. E, tipo, o Maven OS não é um produto que fatura. Tipo, ele não chega a se comparar com o faturamento da Maven AI Solution nos seus tempos áureos. Só que daí, cara, a gente tem que pagar as contas, esse tipo de coisa. Eu tenho uma comunidade que me ajuda a pagar as contas, só que eu quero viver mais conforto, então eu trabalho mais, eu procuro outras rendas. Cara, quando eu tô com tempo livre, eu faço um projeto personalizado para um cliente. Tudo isso para pegar a caixa e investir no Maven Certo que eu sacrifico muito do meu tempo, mas é outro trabalho, o dinheiro não vai cair do céu, sabe? Tipo, se eu quero fazer dinheiro com a comunidade, eu tenho que trabalhar mais com a comunidade, eu tenho E que fazer também mais vídeo pro eu YouTube. vejo que você está plantando, né? Você está plantando para que depois você É. consiga, às vezes, focar só nessa questão. É o meu bebezinho, cara. O Maven OS é o meu bebezinho. Não tô milionário com o Maven OS, não vou ficar daqui a 2 meses, 3 meses. Cara, se Deus quiser, em um ano muita coisa pode acontecer, mas vai ser esforço, vai ser fruto de muito trabalho e de muito dinheiro colocado. Então, não existe uma renda que nasce assim, sobe igual uma árvore sozinha, enfim. Cara, eu só quero que você tenha clareza de tudo, Luiz, e que você saia pronto para executar, cara. O compromisso é teu. A maneira mais fácil de você não se livrar desse compromisso é espalhando ele publicamente ou espalhando para as pessoas que mais importam para você. Mas esse daí já é um dever teu, cara. Qualquer coisa de clareza com teu compromisso, me procura. Mas o resultado é um compromisso seu. É um compromisso seu, o resultado. Topíssimo. Topíssimo, El. Acho que é isso mesmo, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição. Mais do seu tempo, né? Porque a proposta inicial era 1 hora, a gente fez 1 hora e 45. Vem aqui, Gel. Ó, o amigo do papai aqui, ó. Fala, Miguel! É Miguel? É, Luiz Miguel. Fala, Luiz Miguel. Nome Oi, bonito, hein? E aí, Miguel, tudo bem? é assim. Tem 4 anos, é? Sim, E ano que vem, vai fazer quantos? assim depois. É muito inteligente esse menino, rapaz. Tchau. Tchau, tchau. De nada, meu gato. Ô, muito bonito teu filho, hein, velho? Ainda bem que ele não puxou a ti, velho. Ainda bem, graças a Deus. Na Muito beleza, bonito, tomara que não, menino. mas em aprender, em É, fazer isso que você menino é falou, inteligente, viu? graças a Deus ele tá cada vez mais dando orgulho.
bom Cara, que demais. maravilha, que Bom maravilha. demais. Isso daí é riqueza de verdade, cara. Isso daí é Verdade. riqueza de verdade. E aí, Mas, assim, tudo isso aqui agora vai ser, lógico que vai ser pra mim. Eu quero desfrutar muito disso, de tudo isso que eu vou criar com aquilo que já. Eu já fiz um ano na sua comunidade, hein? Eu entrei em outubro do ano passado. Aí acho que em abril eu fiquei pagando mensal. Aí em abril eu fiz aquela promoção que você fez. Aí eu entrei na anual e já fiz um ano, olha só. Só que no começo é mais devagar, né? E eu tenho muito a questão de aprender, olhar, entender para depois implementar. Uma coisa também que eu tenho melhorado, mas um ano de comunidade, mais como espectador e agora como realmente participante. E tudo que eu quero construir, igual que eu estava comentando, eu quero usufruir muito disso, quero vir para a comunidade e falar, ó, a partir de uma conversa com o tá, Elfo. tá vazando barulho aqui, Luiz? Tipo, tá tendo um negocinho aqui em casa, uma Hum, obra, tá saindo barulho pra ti? não, não, nada. Não tô ouvindo nada. Ó, agora tá saindo? Agora tá saindo. Não, tô ouvindo só sua voz. Só sua voz. Maravilha. E então eu quero que eu, né, quero usufruir bastante disso, mas é para ele, quero construir para ele. Eu quero que ele, eu quero que ele cresça num ambiente de aprendizado, de enfrentar desafios, de conhecer coisas novas que eu demorei, né? Demorei é, quase 40 anos para poder entrar nesse mundo. Se eu tivesse lá atrás, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, poderia estar aí milionário, mas eu acho que não tem arrependimento nenhum, faz parte do processo. E é igual eu sempre comento, eu me incomodava muito com a questão de ver muita gente crescendo, fazendo rápido e eu lá meio que estagnado. Só que cada um tem o seu momento, cada um tem sua. Hoje eu tenho muita consciência disso, então eu não vou abrir mão de conviver com meu filho, de ensinar ele, de educar ele, é só questão de realmente adaptar melhor aí tudo o que tem que fazer, né, das obrigações, curtindo ele também, vivendo de uma maneira que a gente fique rico não, né, consiga ter uma renda melhor, com mais conforto e também consiga criar ele da maneira que eu acho que tem que ser. Vai dar tudo certo, irmão. Beleza? É isso, da minha parte é isso, El. Tamo junto, Luiz. Valeu, abraço, Muito brigadão. obrigado pela chamada, meu querido. Foi um prazer enorme. Prazer foi todo meu. Abraço. Até a próxima, hein? Valeu. Agora nível 7, 8, 9. Se tiver mais, eu vou Até a chegar. próxima, cara. Na próxima, nível 7 a gente vai tomar um café, Boa, pessoalmente. boa. Compromisso, compromisso isso. Se a gente não conseguir se encontrar em alguma cidade, se por algum motivo a gente não estiver viajando a negócios, eu vou lá na sua cidade e te encontro pessoalmente pra gente tomar um café. Beleza? Boa, ótimo. Obrigado, obrigado pela Valeu. oportunidade. Valeu. Tamo junto, Luiz. Fala, gatão.